Fala, formadores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Formadores de Mercado. Eu sou o João Carelli, um dos cofundadores da empresa e o CEO. Aqui ao meu lado eu tenho o Rodrigo. Tamo junto, galera. E hoje a gente vai receber, assim, caras de peso, tá? Dentro do cenário de empreendedorismo brasileiro. Mas antes de eu apresentar essas duas lendas que estão na mesa com a gente, eu quero dar um recado muito rápido para você que é de cripto. Você sabe que o mercado está passando por um momento crítico. Um momento que muitas pessoas, muitos novatos, estão tendo a sua paciência testada, estão talvez vivendo momentos de ansiedade. E esse momento de ansiedade eu posso te dizer que ele não é à toa. Para quem não tem conhecimento profundo do mercado financeiro, o smart money, as grandes baleias, os grandes fundos de investimento, eles atuam em cima da sua ansiedade para capturar a sua liquidez e transformar o seu stop na compra deles. Então, eu quero fazer uma chamada aqui para você se você está passando por exatamente isso que eu descrevi aqui agora. Nós temos um protocolo chamado Protocolo Anti-Liquidez. O link vai estar aparecendo por aqui, dá uma olhada, porque isso vai fazer muito sentido para você. Mas, voltando agora aqui à apresentação dos nossos convidados, o pessoal fez até uma colinha aqui, porque não é um currículo pequeno. Então, de um lado, nós temos o Caio Carinha. Ele não é apenas um cirurgião dentista, que já seria muita coisa, né? Mas ele carrega o DNA de 4 gerações de odontologistas. Pertence a um clã com mais de 70 profissionais da família. Ele viveu na pele a dor do consultório, foi professor em todo o Brasil e pivotou a sua carreira para transformar a gestão de saúde do país. Se não bastasse uma lenda dessa na mesa, nós temos ainda outra. De outro lado, eu tenho o Luiz de Souza, cofundador e CTO da companhia. Ele traz a bagagem de quem liderou tecnologia na Agile Solutions por quase uma década e possui passagens estratégicas pela VEG e por consultoria SAP. Ele é formado em Ciências da Computação e especialista em Platform Strategy pelo MIT, uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo. Juntos, os dois criaram a Clinicorp, uma plataforma que saiu de Jaraguá do Sul para se tornar hoje a líder nacional, a mesa de peso. Os números que eles movimentam hoje são impressionantes. Olha só, Rodrigão. Eles atendem mais de 20 mil clínicas e possuem mais de 100 mil usuários ativos. A base de dados deles já impactou mais de 100 milhões de pacientes no país. Nós estamos num país que tem mais ou menos uns 200 milhões de pessoas. Olha o impacto disso. E a plataforma processa um volume financeiro hoje superior a 10 bilhões de reais. Caio e Luiz, sejam muito bem-vindos ao podcast da Formadores. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E, cara, eu senti uma pessoa importante, né? Com essa build toda aí. É isso aí, galera. Estou muito animado, muito feliz, né? Ao lado do Luiz de Souza, a gente está há 9 anos, né, Luiz? Na frente da Clinicorp, né? Isso, com certeza. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, né? Vim aqui para aprender também, com certeza. E não tem mais o que agregar em relação ao que vocês comentaram, né? Fora que a gente já cresceu ainda mais depois de vocês buscarem essa informação, né? Hoje já está presente em mais de 30 mil clínicas no Brasil. Então a gente continua um crescimento muito forte. Eu acho que parte do que a gente faz no dia a dia, sempre nosso, eu acho que é uma questão de DNA da Clinicorp, é buscar esse crescimento, impactar ainda mais clientes aí pelo Brasil. Legal. Não, e para quem não sabe, está assistindo esse podcast, um dos grandes motivos da Formadores de Mercado existir é por inspiração da Clinicorp. A minha esposa trabalhou na Clinicorp, a esposa do Rodrigo, a esposa do Júlio, que é um dos outros co-founders, e a gente sempre achou muito animal, cara, a dinâmica, assim. Eu me lembro de, às vezes, quando eu voltava do banco, passar lá e ver a Cami ver o escritório, aqueles vidros. Tanto é que hoje o escritório da Formadores é muito espelhado no deles, completamente inspirado. Não só isso, né? Qualquer lugar que tu ia em Jaraguá tinha gente com a camisa da Clinicorp. Tu ia no shopping, tinha gente. E à noite tinha gente lá. Impressionante, cara. É uma loucura, né? Não, muito aqueles legal. Vidros, tudo rabiscado. Eu achava muito massa, legal, cara. muito legal. Então hoje tu entra na Formadores, tá tudo rabiscado também. Tá tudo lá. A gente tá falando mais ou menos de um período, talvez, né, Luiz? Uns 6, 7 anos atrás, né? Isso, E ali a gente tava muito, muito forte, um dos nossos princípios. Como toda startup, quando ela começa, ela não tem fundo, né? Ela não tem ali, digamos, caixa para poder tocar o dia a dia. Então a gente tinha um princípio que talvez foi o principal deles, que era a questão de fazer mais com menos. Nossa. Então, no momento que estava ali a Cami, né, a Julie, todo o time, nós fazíamos tudo. A gente cruzava, cabeceava, comemorava juntos, de repente abria-se uma nova área, ninguém tinha experiência nenhuma nessa nova área, já assumi esse novo desafio, né, uma dessas pessoas.
E eu acho que esse DNA da Clean Corp ele continua até hoje, né? Formado por dois grandes ativos, como o Luiz comentou, né? Mais de 30 mil clientes na base, mais de 100 mil profissionais e todos os nossos colaboradores que ao longo dos anos, né, junto conosco, né, foram passando por cada um dos desafios naquele momento da Clean Corp, né, Luiz? Perfeito. A gente sempre tenta entender realmente questão de momento, né? E explorar o melhor com isso daí, né? Então, como o Caio estava comentando, né? A gente, no início, não tinha dinheiro. A gente tinha que formar realmente a nossa marca empregadora na cidade. Então, uma das ideias foi realmente o quê? Então, vamos trabalhar, o pessoal utilizar a camiseta, vamos ter um escritório no centro, porque daí é mais fácil também para o pessoal que está vindo dos bairros estar no centro, e aquilo ali vai causar um impacto de poucas pessoas no centro, então aumenta realmente essa questão do impacto da marca e como é vista. A gente tinha, talvez na época do escritório lá, umas 30, começou com 16, a gente foi pro escritório lá, né? Aí esse com 16 era um elefante branco, né? Eu levava assim 16 pessoas no escritório de 300, 400 metros, né? Isso, exatamente. Mas assim, a gente já causava impacto, às vezes no shopping, bastante gente com a camisa Clean Corp. Então realmente a gente conseguia... no centro, né? Tava no Cara, centro e todo não- mundo andava junto. Então isso aí girava bastante, né? E claro, eu acho que as outras coisas em relação aos vidros riscados e tudo mais, o ambiente aberto, é parte também do aprendizado, né? Claro, a gente trouxe muitas experiências de outros lugares, né? Uma delas eu acho que é super impactante, do tempo que eu trabalhei no Vale do Silício, e lá vinha muito dessa cultura, né? Realmente o Caio estava comentando, né? Pô, de dar chance, de lideranças novas. Vem o desafio, às vezes a gente não tem a pessoa que tem aquilo ali no currículo, mas essa pessoa ela tem potencial. Então, assim, incentiva a pessoa e aposta na pessoa. Fica do lado para conseguir acompanhar, mas realmente dá essa oportunidade. E eu acho que essa combinação ajudou bastante a gente realmente crescer, né? Então, todo o pessoal que trabalha desde o início, que trabalhou desde o início lá com a gente tem um carinho muito grande por ter Muito participado e ajudado muito nessa jornada. Essa questão do princípio pra gente, ele é, digamos assim, né? É meio que um guia do que rege ali os valores da companhia, né? E talvez ali os três principais, Luiz, lá em 2018, 17, né? Até 2021, eu acho que essa questão fazer mais com menos, não tenho certeza. dúvida, porque não é porque a gente não tinha um recurso que a gente desistia, pelo contrário, dá mais vontade, mais garra ainda, né? De conseguir realmente passar por todos os obstáculos. Talvez o outro, né, que foi fundamental, é o Extreme Ownership. Então, por mais que você não tinha ali a qualificação, não tinha competência, ou nunca tinha feito aquilo, cara, é minha missão, a gente vai dar um jeito, vai Não resolver. tinha 100% do controle que tava fazendo. Exatamente, não tinha as principais ferramentas em mãos, porque ou não tinha acesso à ferramenta, não tinha condições, né, de estar, né, comprando aquela ferramenta. E talvez o terceiro princípio somos todos vendedores. Mas né? aí, né, Caio, acho que vale a pena até lembrar como é que era antes esse princípio. Vender. Eu pensei aqui. Era quase routine, né, velho? Era vender, né? Somos todos vendedores. Eu acho que a era Julie vender, mudou vender, isso aí, vender. cara. A Julie mudou isso aí, cara. E era muito legal, né? Era bacana isso daí, porque, assim, eu e o Caio, a gente é muito diferente, assim, em relação ao pensamento, as coisas e tudo mais. Mas tem algumas coisas que convergem. E uma delas é a questão de venda. Desde o início da empresa, a gente falou, cara, tem que ter um foco muito forte em aquisição, tem que ter um foco muito grande em venda. E não é só de uma área da empresa, não, todos. Todos. Porque tem aquela questão, vender muitas vezes tem um tom pejorativo, né? Mas a gente acha ao contrário, vender é entregar valor. É ver realmente como que o outro lado vai ter um benefício comprando nosso produto ou serviço. Claro, resolver um problema. 100%, isso, 100% da empresa tem que ter isso daí no sangue, no DNA. Então, por isso, a gente tinha esse princípio. Só que às vezes não era tão bem entendido quando a gente falava vender, né? Daí a gente falou, somos todos vendedores, eu ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que quem puxou isso era vender. Daí em um dos nossos kickoffs, se não falha a memória, foi a Julie, né? Cara, mas esse princípio aqui ele é muito agressivo e tal. É por Sempre quê, né? questionadora, né? Eu não é agressivo, né? Vocês conhecem a Não é Julie? agressivo, não, que parece que é pra vender a qualquer custo. Tudo. Eu falei, a gente não tá vendendo literalmente vender o produto, a solução, né? A gente tá vendendo o quê? Cara, tirando a dúvida do cliente, a gente Claro, tá vendendo o produto em si que está desenhando, a tecnologia sendo feita ali pelo time de engenharia, pelo time de produto, né? O que é importante? O cara que é um engenheiro, o cara que está desenhando o produto, o cara que presta suporte, o time de marketing, vendas, entenda que todo mundo faz parte do processo de venda. E uma empresa que não vende, ela não vai ter sucesso. Não existe, né? não tem como. Nada acontece sem que uma venda seja feita. Não, a venda é Desde fundamental, que o é. cara não se vendeu, o cara nem casa. Isso começa A venda por aí, acontece em começa por aí. tudo. E a questão da venda, galera, para quem tá começando a empreender, às vezes a pessoa ela quer desenhar um produto perfeito, né? Perde muito tempo desenhando um produto perfeito, achando que aquilo é ideal para atender as necessidades, as dores do cliente. Sei lá, levou um período X, coloca o produto no mercado para testar o produto e vender. E começa a vender.
e dele se decepciona. Por quê? Porque de fato não era aquilo que o cliente queria, entendeu? Então a gente trabalhou muito forte ao longo de todo esse ciclo, ainda hoje, né, Luiz? Sim, a gente brinca. Sempre fazendo MVP e botando à venda, né? Isso, né? Porque a gente sabe que não existe um produto pronto. Esse é o primeiro detalhe. Exato. Nunca o produto está pronto. A gente está sempre em evolução. E até no começo, às vezes a gente conversava com o cliente sobre isso daí, ele falava, não entendia muito bem, mas hoje os nossos clientes que entenderam isso, eles ficam muito felizes, eles sabem, nunca está pronto. Sempre vai estar evoluindo, essa é a questão. E a evolução, ela pode vir de uma ideia nossa, ok? Mas ela é colocada em prova e realmente vira um produto de verdade quando o cliente começa a utilizar e tem retorno em relação a isso daí. E o que a gente sabe, por experiência que aconteceu, não tem uma ideia que a gente colocou exatamente como a gente queria e foi o que realmente no final fez isso aí acontecer. É sempre colocando o cliente utilizando, passando muito feedback. Então por isso a gente gosta de ficar muito próximo do cliente e a gente 100% das vezes faz correções de rota para conseguir chegar onde que a gente quer. Então acho que esse ponto é super importante porque a gente sabe, assim, não existe uma verdade que é nossa. Não, O perfeito. produto sendo utilizado, a inovação vem do cliente utilizar esse produto, né? E a interação com ele é super importante. Então, lançar um MVP, estando próximo do cliente, é super importante. E outro ponto que o Caio comentou também, assim, tem que ser sempre utilizado isso daí. É não se apaixonar pelo produto. Porque quando a gente se apaixona pelo produto, a gente esquece do restante, Exato. cara. A gente No mercado que o esquece mercado do não restante. quer, Daí quando o cliente Paixão resolver o critica, problema. a gente, quando a gente tá apaixonado por uma coisa, alguém critica aquilo que a gente tá apaixonado, a gente vai querer brigar com o cara. Óbvio. Pô, sou apaixonado pelos meus filhos. Se alguém enche o saco do meu filho, eu vou lá querer bater no cara. Acabou. Óbvio. Claro. Então, não se apaixone pelo produto, se apaixone pela solução. Perfeito. Como ele entrega valor. Porque daí o produto ele vai modificando e ele vai modificar sempre. Ele ganha vida de verdade. Isso foi uma das coisas que a gente entendeu rápido, porque todos os produtos da Formadores foram criados com base numa necessidade. O Essential surgiu porque o João ajudava a gente a investir, até que a gente olhou e falou assim, o João tá gastando horas e horas e horas da noite dele para ajudar pessoas a investir, vamos cobrar. Começamos a cobrar. Até que chegou um dia que nós vendemos para um médico, ele nos chamou, acho que um mês depois, e falou assim, gente, eu não posso ficar no meio desse grupo aqui, eu quero ser atendido diferente. Sentamos, fizemos nosso primeiro produto high ticket, vendemos aquele produto, aí, opa, dá pra vender. E aí foi. Mas É porque talvez o médico ele não tinha tempo para acompanhar todos os conteúdos que vocês Exatamente. estavam passando O para ele. problema dele era tempo, não era o conhecimento. Não é preguiçoso, nada, que ele não tem tempo. Não tem tempo. Ele é diretor de 2 unidades do hospital em São Paulo. Ele chamou a gente com muita franqueza, isso foi extremamente importante. Falou assim, gente, do jeito que tá, não dá. Falou assim, a gente resolve, calma. Por isso Sim, que Rodrigo, e se bobear esse produto de vocês é o principal hoje, né? Assim, É o principal. Legal. porque é a pessoa que ela quer ver o problema resolvido. Perfeito. Nem necessariamente ela tem que estar dedicada em cima para poder realmente ver o resultado. Então ela quer a solução que no fim das contas é mais segurança e mais dinheiro. No fim das contas é isso. a gente foi... E é tudo fruto de ouvir o cliente. A gente foi sacando que, na verdade, sim, existem soluções... que é uma solução para quem tá começando, para quem quer estudar e tudo mais, mas existe um público gigantesco que às vezes o cara ele quer blindar o patrimônio dele. Ele não tá nem querendo saber se o Bitcoin vai entregar um retorno histórico de um CAGR de 50% no ano. Não. Ele fala assim, cara, eu não quero perder da inflação, não quero perder da inflação não só o IPCA, que o governo divulga meio estranho, mas eu não quero perder para aquilo que eu realmente sinto de inflação, e eu quero ter o meu dinheiro absolutamente seguro, que não vai ser a canetada de alguém que vai bloquear meu patrimônio do nada e tal. Cara, a gente estrutura bonitinho, escuta o cliente, vê a necessidade. Tanto é que hoje, ali nos níveis de legacy, a gente faz a estruturação tributária, a gente faz toda a blindagem patrimonial, tudo bonitinho. E hoje os clientes mais sofisticados é a maior base da Formadores. Legal. Porque... Mas Todos esse os casos ponto mesmo. que você trouxe em relação, né, a você estar muito próximo do cliente, né, entendendo como o seu produto vai sendo moldado de acordo com as necessidades ali desse cliente, é onde você pode estruturar uma empresa de verdade, né? Às vezes a gente acha que a gente tem uma solução e quer colocar essa solução, empreender em cima dessa solução, e às vezes você não tem um mercado suficiente, você não tem uma dor muito clara. Então, às vezes, a maior parte dos erros que acontece para quem está começando a empreender é ter um plano de negócio muito frágil, né? Ou um plano de negócio que atende uma dor parcial, né, de um grupo específico de pessoas. Então, eu acho que as decisões que a Clean Corp tomou ao longo do tempo, né, claro, olhando para trás no retrovisor, é muito fácil a gente entender aquilo que deu certo ou deu errado. E até brinco com o Luiz, né, em outros momentos, que, cara, a gente foi muito abençoado, né? Porque parece que a gente foi muito assertivo ao longo do tempo. E uma das assertividades foi, cara, beleza, a quem nós vamos atender? Né? Nós vamos atender dentro da área da saúde
a dentistas. Legal. Então a gente estruturou, né, uma plataforma no modelo SaaS, mas dentro de uma vertical específica que é a odontologia. E por que disso? Porque nós não seríamos genérico. Se a gente atendesse, sei lá, fisioterapia, medicina, físio, né? A gente correria o risco, né, de ter uma plataforma legal, mas não, de fato não estaria resolvendo algo de verdade. Um pato, né? Exatamente. Faz de Corre, tudo, voa, mas não nada, resolve mas nada nada não direito. resolve, né? Então você ser horizontal, né, tem os seus benefícios, que você aumenta, né, a amplitude, o tamanho do seu mercado, mas também, né, é um grande desafio de você conseguir de verdade seus vendedores reais. E no momento que a gente entendeu que a odontologia tinha um mercado, que é um mercado grande, né? A gente está falando de mais de 450 mil profissionais. Estamos falando de mais de 150 mil clínicas, né? Estamos falando do mercado que movimenta no Brasil mais de 40 bilhões de reais. E eu tenho dúvida em relação a esse número, porque nem todo número que passa dentro de uma clínica odontológica, ele às vezes... Talvez um pouco seja sonegado. Não falei isso é na boca do Luiz, eu não falei isso. Né? Falei talvez. Eu não falei isso, eu falei isso. Não, talvez não Mas seja é uma computado, talvez não seja computado, entendeu? O cara esquece de pôr aí. Entendeu? Na clínica odontológica. Mas a gente sabe como esse mercado tem uma cadeia extremamente rica. A gente está falando que movimenta quase 40 bilhões de reais dentro de um ecossistema de indústria, né? De parte de pagamentos, na parte de tecnologia, na parte de consultório, na parte de prestadores de serviços. É um mercado extremamente relevante. E quando a gente colocou tudo isso na mesa, falou, cara, o mercado é grande, tem muito dentista, realmente tem clínicas com dores reais, tem um ecossistema muito grande, cara, talvez faça sentido a gente empreender nesse mercado. E a partir do momento que nós entendemos que quem movimentava toda essa cadeia de negócio era uma clínica, a gente entendeu que sim, a clínica tinha uma dor relacionada à parte de gestão. Foi, cara, talvez faça sentido realmente essa plataforma, porque ela vai organizar o dia a dia dos profissionais, mas mais do que isso, ela tem todo o poder de otimizar a cadeia de negócio dessas clínicas, entendeu? Então teve duas coisas ao longo da jornada, né, Luiz, que talvez ali drivou, digamos assim, a maior parte dos nossos acertos, que é a questão da nossa visão. A visão, ela é a mesma há 9 anos, que é essa, otimizar a cadeia de negócio das clínicas, por meio da tecnologia, segurança e integração de soluções. A gente sabia que a gente não era o único da cadeia, existiam outras soluções, mas seria muito interessante, entendendo as características das clínicas com poucas pessoas, essas soluções estarem plugadas na Clinicorp, por exemplo, ok? E também a nossa missão. E a missão, ela não é uma missão, digamos assim, que a gente está olhando só para nós. A missão é totalmente voltada para o cliente, que é impulsionar o crescimento das clínicas rumo ao sucesso. Legal. E a gente constrói um modelo de negócio, falando financeiramente, que se a nossa clínica, o nosso cliente tem sucesso, ok? A clínica terá sucesso também. Claro. Então é um ciclo muito virtuoso esse, né, Luiz? Em relação à missão, né? A gente tem muito bem clara essa questão da visão e da missão, né? E eu acho que a visão, principalmente no início da empresa, ela ajuda a nortear muita coisa. Claro, super importante o que o Caio comentou, né? Primeiro, se existe um problema, e aí foi fundamental realmente ter o Caio, a clínica do Caio, entender realmente a questão do problema, porque vindo de fora, às vezes a gente acha que é um problema. Quem não faz parte do meio, né, Caio? Então, sem ser um dentista, a gente pode perceber que existe um problema. Mas foi o médico, foi o cliente de vocês lá que falou que não conseguia fazer Ele alguma é que não se coisa. acertou. Então, isso daí realmente quem traz o problema é super importante para entender. Beleza, existe um problema de gestão, a cadeia de negócio ela é complexa pelo tipo de negócio, ok? Por quê? A gente está falando de uma clínica odontológica, que ela precisa comprar, ela precisa fazer uma parte de gestão financeira, então ela precisa trabalhar com várias coisas que muitas vezes a gente está falando de uma clínica que tem 2 ou 3 pessoas. Sendo que o motor que gera negócio para a clínica é o dentista que está na cadeira o dia todo, atendendo o paciente. Esse cara na cabeça dele saindo, pô, vou sair 1 hora de deixar de atender um paciente para fazer gestão, cara, tô perdendo dinheiro, ele tá certo, porque ele não tá trazendo dinheiro. Gestão é super importante, mas assim, trazer dinheiro ela não traz, certo? Ela ajuda realmente com iniciativas, outras coisas super importantes. Ele vê ROI na veia atendendo, né? Exato, o que ele vê o dinheiro entrando, ele atendendo o paciente, conseguindo vender tratamento e tudo mais. Então a gente sabia que para aquela clínica era super complexo essa cadeia de negócio. Mas o mais importante disso daí é que vendo a cadeia como um todo, a clínica ela era o ponto de controle em relação, ela conseguia conectar todas as pontas, certo? Então a gente viu que tinha um problema. O Caio, na clínica dele, ele num período que fez uma residência nos Estados Unidos, né? Ele, quando voltou,
revolucionou, acho que assim, o processo dentro da clínica dele, só que era um processo que não se encaixava em outros lugares. Então, esse não se encaixar em outros lugares... Não era fácil de replicar, talvez, né, Luiz? Exatamente, ele não se encaixava de uma maneira fácil. Por quê? Porque era muito processo, eram muitos sistemas, então era uma complexidade grande que precisaria de um gestor preparado para fazer isso. E por mais que o Caio trabalhava já na questão de cursos e treinamento, era extremamente difícil para essas pessoas colocarem em prática, porque ele tinha que atender paciente. Entendeu? Então a gente viu isso daí, realmente existia uma dor muito grande. E o segundo ponto que o Caio comentou, né? O tamanho desse mercado. Então era um mercado muito grande, né? 1 a cada 4 dentistas no mundo estão aqui no Brasil. Não é um mercado que está retraindo, ele só está aumentando. A quantidade de escolas que a gente tem aumenta pra caramba em relação a isso daí, né? Essa quantidade. Tem uma questão cultural muito forte, né? Que aqui no Brasil realmente as pessoas investem na parte dos dentes, né? E não é mais dente agora. E já não era mais dente naquela época, né? Então hoje a questão da harmonização orofacial, né? E tá saindo mais coisa agora, o dentista pode fazer cirurgia facial também. Já podia pelo CFO. Já podia antes, né? O buco, né? A resolução da semana passada, né? A gente tá em janeiro aqui, tá, gente? Quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube que estará presente, né? Quem está acompanhando a gente no YouTube é janeiro. Fevereiro já. Acabou janeiro. Eu pensei que era uma baita estratégia aqui no janeiro. 5 de fevereiro, né, de 2026, né? A gente tá falando de janeiro, a última semana, finalzinho de janeiro, nós temos uma nova resolução que o dentista ele vai poder não somente fazer a questão da harmonização orofacial, mas ele também vai poder fazer procedimento mais invasivo, não somente na parte ali, né, de injetores, mas também plástico, né? Realmente então, atuando em tecido. Tô bem curioso que tudo vai acontecer, né? Ele já faz a parte de bucomaxilo, né? Isso, mas era uma cirurgia mais... É invasiva, bem mais invasiva. Mais de restauração. É reparadora. Tudo, isso daí, né? E só comentando, né, voltando à questão de entender a cadeia e tudo mais, eu acho que tem um outro ponto também que eu acho que foi fundamental pra gente lá no início, que era o quê? Toda empresa nasce... a maioria das empresas nascem como a gente nasceu, sem muito recurso e naquela luta de Davi e Golias, certo? Pô, a gente estava num mercado que já existiam centenas de soluções já com nome no mercado. Mais de 20, 30 anos de mercado. 20, 30 anos de mercado, muito tempo de desenvolvimento e a gente não tinha praticamente nada. Então, como é que a gente vai atacar os clientes entregando valor, ou seja, vendendo com uma solução que é extremamente nova e não se comparava em quantidade de funcionalidades, né? E aí eu acho que vem também um outro ponto que foi fundamental lá no início, que é a gente conseguir, apesar de já estar numa vertical, a gente conseguir nichar muito mais e encontrar um público que a gente conseguir entregar valor já no lançamento da Clinicorp, que aconteceu 4 meses depois da fundação. Não sei como é que a gente fez isso. A ideia acontece junho, julho de 16... Junho, julho, durante uma consulta clínica. Eu ia perguntar mesmo, como que nasceu a clínica? Junho, julho 16, o Luiz de Souza me liga, né, para uma consulta. Ele está morando nos Estados Unidos, estava com um projeto lá. Né? Vocês conheceram lá? Não. Nós éramos amigos de infância, né? A gente se conheceu ali por volta dos 14, 15 anos de idade. Eu vim morar em Jaraguá do Sul, né? Estudamos no mesmo colégio. A esposa do Luiz, né, estudou na mesma sala, né, que a minha ali no São Luís. Então, todos amigos em comum, né? E, claro, chegou o momento de a gente definir qual seria a nossa profissão. O Luiz seguiu, né, para a tecnologia, aquilo que fez sentido para ele. E eu segui para a odontológica, como você falou no início, não tinha uma outra alternativa, né? A quarta geração de dentistas. Não seria a ovelha negra ali no meio de tantos, né? Pô, vai decepcionar a gente, né? Parentes daí, né? Não tinha uma alternativa. Mas, enfim, cada um seguiu sua trajetória, sua caminhada. E em junho, julho de 2016, né, o Luiz me liga e fala, Caio, estou indo para Jaraguá, passar férias, queria marcar uma consulta. Né? Você tem horário? Eu falei, Luiz, eu não tenho horário, cara, mas... Se for possível, né, não for ruim pra você, ser final do dia, último paciente, sem secretária, tudo, mas, cara, consigo te dar uma atenção, te atender, vai ser bom que a gente vai pôr o papo em dia, né? O Luiz topou, né? Eu achei que... O Luiz, ponto papo em dia com os negócios, tá bom. Achei que o Luiz, ele topou porque, vou passar com o Caio, meu amigo de infância, tudo, mas não, depois claro... O dentista brasileiro é muito mais barato do que o dentista americano, né? Ele ia gastar em real e não dólar, né? Mas enfim, né? Tirando esse ponto, né? E cobrei dele bonitinho, né? Amigos, negócio à parte. Com certeza. E durante a consulta, né? No início da consulta, né? É a consulta mais barata da vida do Luiz. Acho que dos dois, tá? Dos dois. Pra mim, foi a consulta que mais rendeu. Foi a profilaxia que mais rendeu, né? Que legal. Você pega o Luiz, né, no início da consulta, aquela pergunta
padrão, né? E aí, Caio, como estão as coisas? Daí virou papo de dentista e paciente. Coloquei um sugador na boca do Luiz, ele deitou a cabeça lá e eu falando, né? Falei, cara, não tô Falei, cara, as clínicas, a clínica, né, tá muito boa, Luiz, tá legal pra caramba, né? A clínica em Jataguá, a clínica em São Paulo, né? Também agora eu tô uma parte de cursos, né? Cursos em 6 estados do Brasil. E ele falou, ele tirou o sugador assim, depois no meio desses arranjos. Cara, mas o que tá pegando agora, né? Ele botou o sugador de novo, falei, cara, o que tá pegando agora é gestão, cara. Por que gestão? Cara, muita concorrência. E o dentista agora também, ele tá tendo que ser mais sofisticado, porque não tá mais curativo, não é só você tem uma cárie, restaura, põe uma massinha lá, ou extrai o dente, põe uma prótese, não é mais isso. Tentando a parte estética, de ortodontia autoligada, alinhadores. Então o ticket tá sendo de R$500, R$1.000, para 3 mil, 5 mil, 15 mil, 40 mil reais, entendeu? E, quer dizer, você tem que ser muito mais sofisticado para vender um ticket maior do que esse. Então a gestão tá sendo fundamental. Dele de não tirou o sugador, mas como assim gestão? Eu falei, cara, gestão funciona assim, assim, assado, e eu ensino no meu curso, fiz um curso de residência clínica nos Estados Unidos, então eu trouxe a metodologia para cá e estamos aplicando dessa forma. Daí o Luiz teve um estalo, falou, cara, isso aqui tá muito legal, faz total sentido, mas pelo que você me disse, vai ser muito difícil de replicar. Foi fato, meus alunos ficam comigo, depois no dia real na clínica deles, eles têm dificuldade. Por quê? Porque é o dia a dia de trabalho. Então eles pararam para negociar com o banco, eles pararam para negociar, né, em busca de crédito, organizar processo, treinar time, treinar pessoas, entendeu? De acordo com a característica da área, é complicado realmente, né? E aí, cara, fiz um curso em MIT de plataforma, acho que essa tese se encaixa perfeitamente nisso. Vamos trabalhar em cima disso? É uma consulta que era para ser 1 hora. Saí de mais, hein? 10 horas da noite, saí da clínica. Cheguei em casa, né? Morava do lado da clínica. Minha namorada estava lá, a Bianca, que é minha esposa hoje. Falei, Bianca, vamos montar uma empresa com o Luiz. Naquele dia. Ela falou assim: você tá maluco? Você não para em casa, não sei o quê, mas uma empresa. Eu falei, não, vamos montar uma empresa com o Luiz, cara. Daí a gente começou a trocar ideia. O Luiz voltou para os Estados Unidos, continuamos a trabalhar em cima da ideia. Talvez ali meados de outubro, novembro, a ideia se fortaleceu, né? E deixou um momento decisivo. E aí é legal, cara, essa mensagem aqui. O momento decisivo foi naquele momento que a gente viu que existia de fato uma grande oportunidade, né? Eu me lembro que eu chamei o Luiz, né, para um café, né? O Luiz estava aqui no Brasil, né? Isso, foi novembro. Foi novembro ou dezembro de 16. Isso. Tava, cara, sabe assim, e foi um momento ali, o Luiz já estava no Brasil de volta novamente, né? E vocês nesse meio tempo estavam meio que trabalhando a ideia. Trabalhando ideia. É. Só que daí eu cheguei nesse café e falei assim, Luiz, é o seguinte, cara, nós estamos aqui analisando que existe uma grande oportunidade, né? Poxa, você tem uma família, eu tava com o neto, né? O neto recém-nascido, né? 1 ano no máximo, então 1 aninho, né? 1 aninho. Eu falei, cara, do meu lado aqui, né, eu tenho a clínica, os meus pacientes todos, eu tenho esses cursos, que é uma grande responsabilidade, que a pessoa tem lá 20 módulos ainda, enfim, né? Só que uma coisa que eu queria deixar uma mensagem para você, cara, para mim isso aqui é plano A, entendeu? E Deus falou, cara, para mim também é plano A. Então, o Luiz, ele saiu da empresa que ele estava para entrar de cabeça. E por que a mensagem é essa? Porque se é um plano A, daí você não tem dúvida que você vai fazer de tudo para que dê certo. Os dois pés Porque se você entra, você é empreendedor, já tem um negócio hoje, por exemplo, ou trabalha e tem um cargo muito bem. Então é essa situação, eu já era empreendedor e o Luiz tinha uma boa posição. Não estava faltando grana, né? Só que se você fala assim, cara, eu vou fazer aqui uma empresa e vou testar, se deu certo, eu vou empreender nessa nova empresa. Aí não dá certo. Não dá certo. Entendeu? Agora, se virou plano A, pô, o Luiz, ele foi literalmente, na história da sociedade, ali, o porco. Conhece a história do porco e da galinha, né? Não. Não conhece? Não. Café da manhã? Café da manhã? Os dois conversando lá na fazenda e decidem abrir um café da manhã, entendeu? Lá um café da manhã, o porco e a galinha. Daí falou, pô, beleza, como vai ser a nossa sociedade, né? O porco e a galinha conversando. O porco falou, cara, eu vou dar o que eu tenho aqui pra oferecer, né? Eu vou dar a carne, minha carne. É o bacon, né? Que é o bacon. Que é o bacon. A galinha, beleza, eu dou o ovo. Mas não todo dia quem tá se sacrificando mais? Ah, o porco, né, o cara? porco. Porque a galinha bota ovo todo dia e tá sossegada, né? Agora você dá é. a tua carne, teu bacon ali. Sim. Então, se não, nessa história toda, os dois, né, não forem se sacrificar, o porco, não vai dar certo, entendeu? Só que nós pegamos todo o modelo de negócio que eu tinha, e esse modelo de negócio, inicialmente, ele seria o catalisador para que a gente conseguisse vender. Então, naquele momento ali, novembro, dezembro, a gente se reúne e te traça o modelo de negócio e até o go-to-market, que aconteceria, Luiz, em janeiro, 1 de janeiro, parecia, digamos assim, aquele sem terra, sabe? Eu tinha uma clínica, quebramos tudo lá na clínica, uma sala de aula que eu tinha,
O Luiz já tava acampado lá, ó, sem terra, acampado, né? Já pra trabalhar, 1º de janeiro, aquele calor do caramba, 1º de janeiro, onde todo mundo tá de férias, entendeu? O Luiz já tava lá trabalhando, né? Não tinha café ali no calçadão aberto. Não tinha nada aberto. Caramba, cara. Nada aberto, o Luiz já trabalhando, né? 1º de janeiro. E nós já sabíamos, né? E eu, Luiz, mérito total, que Luiz, nós vamos lançar em maio, 27 de maio de 2017. Então a gente formaliza o plano A em novembro, dezembro, depois de um business plan. A gente inicia as atividades em janeiro de 2017, já sabendo que o produto seria lançado em maio, onde que nós iríamos organizar um evento, e esse evento seria dentistas, e tinha palestrar para esses dentistas como vocês, sempre a educação, cara, é o caminho para você conseguir realmente alavancar algum tipo de produto, porque primeiro a educação você conscientiza, assim por diante. Consciência, Né? tudo, né? De consciência do cliente. Não tem jeito, né? Muda o nível de consciência dele, e aí após a palestra nós iríamos vender. E daí conta um pouco, Luiz, como foi de janeiro a maio aí, cara. Eu acho que eu trabalhei tanto que nem lembro direito. Não dormiu pra dar um... Cara, Mas o que assim, aquela história de caramba, vender romântico e tal. isso existe. É muito suor, estresse, talvez, sei lá, uns 40% do branco do cabelo. 20 horas por dia? Trabalhou, cara? Alguns dias com certeza, cara. Com Alguns dias certeza, né? né? Acho que não tinha tempo nem de pensar se daria errado ou não, né? Não dava. Então, mas esse é um dos Meu pontos também que eu acho que faz sentido e ajuda muito nessa jornada, né? Que é uma coisa que a gente falou lá do início também. Plano A. Tem que ser plano A. Porque se a pessoa decide empreender sendo, talvez eu fazer aquilo à noite, final de semana, alguma coisa assim, cara, a chance de dar errado é muito grande. É O teu muito concorrente tá trabalhando, dando a vida naquilo ali, não é possível. É muita pretensão você achar que dando metade do teu tempo, Exato. você vai conseguir ganhar de alguém que tá dando o tempo inteiro dela. Tem a questão inicial da empresa que dá muito problema, dá muita coisa errada. Então, o estresse que vem com isso daí é muito forte. Então, se a pessoa não coloca como um plano A, ela vai desistir. Vai ser cara. muito, muito difícil. Então, Tirar da inércia, né? tirar da inércia é uma força muito forte que tem que fazer. Então, essa questão do plano A é super importante. Uma outra coisa que eu acho que é legal, principalmente agora, né? Quando a gente fala de galera tramando home office e tudo mais, é o rolo do caramba, eu odeio home office, todo mundo sabe disso. A gente também. Nossa, é sábado e domingo lá, né? Isso, e à noite, né? À noite eu faço home office em casa também. Até a noite a gente tá Aqui tem home office, pergunta pra você, tem sábado e domingo, tem home office, fica à vontade. Mas cara. que questão? Por que eu acho assim? A gente tem que trabalhar com exemplos pra ficar mais fácil, ficar mais lúdico também a coisa, né? Eu tava lá na clínica do Caio, dia 1º de janeiro, dia 2, sei lá, por aí, ele tava desenvolvendo o sistema na clínica do Caio. Pô, eu tinha um escritório na minha casa que podia fazer. Mas qual era a diferença eu estar lá desenvolvendo a solução dentro da clínica do Caio? Sim. É estar próximo do cliente, é vendo ali como é que é a dor, é entender como é que funciona realmente. Pô, vai tratar um paciente, vai atender um paciente, vai marcar uma consulta, qual a dinâmica que a secretária tá vendo? Não é uma conversa, não é uma pesquisa que vai fazer isso aí realmente entender e captar. Mas estar muito próximo do cliente. Então, realmente, essa questão de estar lá, em loco, eu acho que foi um grande diferencial. E tem impacto principalmente no também, início, né, cara? Eu saí de casa, eu tô indo pra essa... É uma missão, né? Eu estou em missão. não tô em casa só fazendo Não, eu tô em missão. side job. Não, Isso é uma coisa muito doida, cara, uma coisa de verdade mesmo, e conecta um pouco o que o Luiz fala, né, bastante, né, em relação... Eu acho que aqui é mérito total dele de não ser... Ele é um cara da tecnologia, mas não é um cara apaixonado por tecnologia. Ele diz que ele é um cara que quer entender o problema e escolhe a melhor tecnologia para resolver aquilo. E nós tínhamos um deadline, né? Que era 27 de maio, que era o lançamento. E mais ou menos, sei lá, final de janeiro, talvez, um pouquinho antes, ou início de fevereiro, o Luiz foi me mostrar para mim a primeira versão de como estava ficando pronto o fluxo. Quer dizer, já era um período de trabalho, que ele se dedicou em cima ali. Era ele, né? A gente brinca, era um dev e-mail que tinha o Natan, que tá até hoje conosco. Né? Ele tava aprendendo, né? Mas naquele momento ele tava aprendendo. Hoje é um baita não dev. Naquele momento ele tinha 16 anos. E outra coisa, ninguém ali tinha carteira assinada, nada disso, entendeu? Começou uma empresa. Papo, hoje é tudo certo, mas lá nem sabia. No começo ele nem sabia o que estava fazendo lá, entendeu? Mas enfim, mais ou menos uns 30 dias depois do Luiz trabalhando, né, de uma forma muito, muito intensa em cima da solução, o Luiz foi me apresentar a solução, eu falei, cara, não vai funcionar isso aí, cara.
Ele falou, não vai funcionar. Eu falei, não vai, cara, a vida real é outra, entendeu? Aqui é o processo, só que nesse Isso em processo... quantos meses de trabalho já? Uns 30 dias, talvez, no máximo uns 30, né, Luiz? É a Sabe, primeira validar versão... muito rápido Perfeito. para corrigir a É. rota. Só que nós tínhamos o quê? A gente tinha um deadline, que era 27 de maio, né? Nós tínhamos já um período de trabalho, de dedicação em cima da solução. E de repente, quando ele apresentou pro cliente, cara, eu, naquele momento, e eu olhando na visão de cliente, falei, cara, isso é legal. Eu tenho um jeitinho pra falar, ele fala que passa a mão na cabeça das pessoas. Falei, cara, isso é legal, mas... Dizem que o Caio é o... De O boa, Caio Luiz. sou eu. O falei Caio assim, ó, sou eu. Você acho que é o João. Eu falei assim, João, ó... cara, ele é... Direto. Falei assim, ó, cara, isso aqui é legal. Tá uma merda. Nem Não, um mas passo eu- pra mas eu direita não- e nenhum pra esquerda. Luiz, isso aqui tá legal, mas não vai funcionar, cara. Mas não vai funcionar. show, Por só que não vai que- funcionar? Eu falei, cara, porque o processo é esse, tá certo. Mas não é uma vida real. O cara não vem, não agenda, depois ele atende, depois ele paga. Às vezes ele vai chegar e já vai pagar. Às vezes ele vai chegar, às vezes ele tem uma sala que o doutor chamou ele e depois ele volta pro agendamento. O processo existe, mas, cara, são 150 mil clínicas. São muitas dinâmicas. realidade Às vezes eu tô com um paciente lá que tá sangrando lá, vou chamar o cara antes do agendamento. Então, se eu travar no sistema esse tipo de coisa, esses caras vão odiar isso, cara. Os caras vão, tipo assim, o que o Luiz fez? Você é um cara, tipo assim, meu... Não, cara, isso aqui acabou, é assim que faz sentido e tal. Aham. Cara, jogou tudo no lixo, começou do zero. E a gente vê massa. muitas É. vezes isso acontecer nessa área de desenvolvimento, seja às vezes um gerente de produto, ou desenvolvedor e tudo mais, ele na cabeça dele aquilo tá certo. E daí ele tem uma dificuldade imensa de entender que talvez não seja assim. Então ele fica tentando vender aquilo lá, e ele muitas vezes fala, cara, mas tu não entendeu. Não sei se vocês já escutaram isso aí, ele fala pro outro lado, pô, mas tu não entendeu aquilo que eu tô querendo propor. Às vezes ele entendeu, só que não é o que funciona. E realmente volta para aquela questão de não se apaixonar pela solução. Desculpa, não se apaixonar pela solução, mas ou se apaixonar pelo problema, que é justamente pelo produto, né? É justamente ver, pô, aquilo se a gente tivesse feito da maneira como eu tinha planejado a primeira vez, que era bem certinho, pô. Tava trabalhando com muito processo, empresa grande, workflow, paraná, todas as etapas, vai pra lá, cara. Lembro até hoje dessa parte do sistema. Deve estar lá, deve ter um código lá escondido em relação a isso daí. Mas tenho certeza que teria dado muito errado. Porque hoje, quando a gente conhece aí bastante cliente, né, Caio? A gente sabe, e não vou falar que é uma bagunça, mas assim cada um tem São o seu dinâmicas, jeito de né? trabalhar. E são dinâmicas. São dinâmicas. E assim, as clínicas têm muitas dinâmicas diferentes. E eu acho que um dos grandes diferenciais, a gente saber isso desde o começo, é como a gente quer impactar a cadeia de negócio, a gente não pode só escolher uma parcela dos clientes. A gente precisa ter uma base muito grande. Só assim a gente consegue realmente otimizar a cadeia de negócio. Então a gente tinha que ser Coca-Cola. Que é uma clínica, às vezes, de só um profissional ou uma clínica de 15, 20 profissionais que estão trabalhando lá dentro. Então, para conseguir atender isso daí, sem ser uma solução que é complexa para implementar e para utilizar, então a gente tem que ser muito criativo. E nesse muito criativo vem justamente de entender o que dá certo, o que dá errado, jogar fora o que deu errado e tentar fazer o certo. E aí interar até conseguir dar certo, né? E eu acho que aí volta de novo a questão de estar dentro da clínica, porque lá era teste literalmente live. A gente apertava o botão que estava funcionando, saía da sala, subia para a produção, né? Esse é o Go Live de verdade, né, cara? É o Go Live direto. Subia lá o produto para produção, saía e ia ver o pessoal utilizando na prática. Se não funcionou, Então vocês volta e saíram tudo testando mais. direto na clínica mesmo. Direto. Acho que estava rodando já, talvez em março lá na tua clínica, cara. Acho que Março estava rodando, e daí o Luiz ele Coitado dos entendeu. usuários daquela época. O Luiz entendeu muito da dinâmica da clínica, entendeu do perfil do cliente, né? E também entendeu da resistência que nós poderíamos ter. Olha só, é um projeto nosso, né? A clínica sabia daquilo que nós estávamos fazendo. E alguns colaboradores, muitas vezes, não compravam aquela etapa do projeto. Entendeu? Não, cara, não vai funcionar, a gente faz aqui, funciona assim. Então, quer dizer, a gente teve muitas realidades que a gente vivencia no dia de hoje, naquele pequeno universo de uma única clínica, que era a nossa solução, né? Rodando naquele momento. Então, eu acho que foi um aprendizado enorme, né? Talvez para nós, a clínica foi fundamental e ainda no dia de hoje, ela é uma das nossas estratégias, né? A gente chama ali a clínica com certeza. de um Clean Labs ali, né? Onde que realmente a gente testa, tem os primeiros feedbacks dos nossos usuários, que são os nossos colaboradores da Ortocoi. Depois a gente põe num Fox Group, né? Onde a gente já consegue ter uma visão de mais profissionais, com realidades um pouco diferentes do que a gente vivencia na Ortocoi.
até chegar num cenário um pouco mais amplo, que é toda a nossa base de clientes. E sempre, claro, tendo um roadmap do que seria aquela solução, mas não tendo nenhum tipo de ego de mudar a qualquer momento. Entendeu? Então, cara, realmente isso aqui, ele deveria ser de uma outra forma, a gente quebra tudo naquele momento e começa a redesenhar. Cultura de experimentação, né? Testa, deu certo, escalou. Exato. Muda. E a questão da estratégia nossa, desse go-to-market, dia 27 de maio, traz um pouco o Luiz trouxe, né? Nós sabíamos que nós éramos uma solução que estava começando. Né? Nós tínhamos uma visão muito clara e uma missão muito bem definida. Né? Mas quando o nosso cliente, ali, nosso lead, ali, estava olhando a solução, nós sabíamos que seríamos muito frágil naquilo que eles estavam visualizando. Então, o que nós decidimos? Né? Cara, nós temos a odontologia com todas as suas especialidades. Qual especialidade aqui, né, tem mais dor ou não? De quem a gente vai resolver, né, uma dor? Bem claro, vamos olhar para o nosso ICP, que é onde eu trabalhava, que era um público de ortodontia. E dentro da ortodontia, nós temos diversas filosofias ortodônticas. E dentre elas, tinha uma filosofia que era a autoligada. Que talvez 99% do público que estaria presente utilizava aquela filosofia na clínica deles, entendeu? Então, a gente trouxe o primeiro diagnóstico digital, né, onde que nós iríamos documentar aquilo que estava na papelada por meio da nossa solução para os ortodontistas que trabalhavam na filosofia ortodontia autoligada. Então era algo único, não existia aquilo no mercado. Eu acho que esse é o ponto, volta à questão de ser horizontal, né? A gente poderia ter uma solução de sua agenda financeiro que atendia todos E uma os ficha dentistas, clínica como todo mundo tinha. que atenderia todos os dentistas. Ou seja, é contra-intuitivo, que assim, pô, vocês poderiam vender para mais pessoas. Só que quando a gente fez o contrário e conseguiu focar realmente uma coisa que era única, assim, naquela sala ali que estavam assim, esses profissionais, a gente não tinha concorrente. E a melhor coisa que existe é não ter concorrente. Porque a gente não precisa brigar com o concorrente se a gente não tem concorrente. Então, isso foi um grande diferencial, conseguir nichar muito, entregar valor, ok? Mas sabendo que aquela era uma etapa. Né? Não era, ela era uma etapa. Mas olha como que é um go-to-market legal, né, cara? Beleza. A gente entra no 2017, que é uma era, né, dos diagnósticos digitais. O que é um diagnóstico digital? Todo médico ou dentista naquela época, ele tem um prontuário. Esse prontuário, que é um prontuário, é uma ficha de papel. Nós iríamos digitalizar todos os prontuários de diagnóstico. Então a gente foi para um evento que George não tinha autoligada. Luiz e time trabalhando pra caramba pra desenhar como seria digitalmente aquilo. Luiz e Mas time, no caso, era o Luiz e o... talvez mais uma pessoa depois. Quando a gente lançou, era Luiz Natan. Mas depois... Já era 75%. 75% eu estava já naquela época. Só que o evento foi um sucesso. foi. Eu acho que sim, o maior ponto de sucesso do evento foi que deu exatamente a estratégia que a gente combinou. Então, o pessoal assistia a palestra do Caio e depois a gente ia vender para o pessoal que participou no nosso stand, né? Legal. Todos os colaboradores, 100% dos colaboradores foram para o evento e tinham que vender, né? Então, tinha o Caio, eu, o Natan e a Dara. 100% dos colaboradores estavam lá. E o que era bacana era que a gente ficava conversando com os nossos clientes, possíveis clientes naquela época, né? Explicando não só o que tinha na solução naquele momento. Pô, a gente ficava às vezes 1 hora conversando com o pessoal. Então a gente estava explicando realmente a visão. Que a gente tinha. Onde a gente queria chegar. Legal. E claro, né? Pô, a gente vendeu não só o que tinha ali, mas o que a companhia ia entregar com o tempo. E o mais legal de tudo isso daí é que hoje eu acredito que uns 90, 95% desses clientes que compraram com a gente lá, e foram em torno dos 16, eu acho que assinaram os primeiros clientes da Cleancorp, continuam clientes da Cleancorp até hoje. Cara, que legal. Nossa, que legal. Isso eu acho que é a parte mais bacana. Acho que eles entenderam, né, cara? A gente conseguiu realmente vender qual era a ideia. Era uma solução que era curta, era uma agenda, um prontuário, um financeiro paciente, financeiro clínica, tinha um aplicativo, um diagnóstico digital, né? E a gente ficava mais de 1 hora explicando a solução. E esse era de diagnóstico digital, então a gente fez o quê? Evento, diagnóstico digital, ortodontia autoligado. Qual o próximo evento que tem? Calendário acadêmico, o cara tem um evento de, sei lá, odontopediatria. Vou fazer um diagnóstico digital de odontopediatria, né, na parte ortopédica. Agora qual que é o evento? De implante, ficha de implantes. Então a gente foi meio que ralando a sola do sapato, viajando pequenos eventos que nós tínhamos condições financeiras de estar bancando. E a solução... Faziam então o que balacha? Que é tipo assim, o The Other Side do começo do negócio. Porque assim, beleza.
tem gente aqui que assiste a gente que não é só investidor, mas que olham pra vocês e falam assim, pô, cara, eu quero abrir o meu negócio, eu tenho um problema que eu vejo aqui, eu quero dar uma solução pra esse mundo. Aqui a gente tá falando só de coisa linda até agora, né, cara? Vamos ver o outro lado da história. Valeu, vendeu, deu certo. Eu sei que Maravilha. tem Querem, gente? Um caminhão de problema aí que o cara tem que tancar também. Tá, como é que foi isso, gente? Porque vocês falaram que o cara tem que ser os dois pés no barco, né? Eu sei como é que foi os nossos dois pés no barco aí. Inclusive, o João foi o porco na história. Eu tive a ideia, mas quem tomou o risco primeiro foi o João. Legal. E como é que foi isso pra vocês? Porque, pô, beleza, o Luiz trabalhava nos Estados Unidos. O Caio tinha clínica e a clínica era meio que o modelo pro negócio ser testado, então a clínica continuou rodando. Mas e pra pagar o homem? Então, mas Como olha é que só. foi isso daí? Porque qual que era o Por isso ticket que não- médio de vocês dos primeiros 16 Era clientes? R$100. Jesus R$99 mais impostos. Não, mas 113,19. 113,19, mas era R$100 sobrava no bolso, né? E outra, a gente não sabia se a gente cobrava também ou não, tá? Porque essa parte não tava pronta ainda. A gente cobrava, não sabia se tava nada de frente, não tava. A gente não sabia se Botava pra dentro, cara. A gente vendeu esse Tá na clínica rodando, sacar o você valor compara. depois, então, mas é tudo justamente para conseguir entregar o mínimo possível para poder rodar. Cara, Essa é a ideia. cobrança é o segundo ponto. Sim. Cara, vamos vender, depois a gente cobra. Mas olha Pra só. você aí que quer todas as coisas perfeitas antes de começar a rodar, pega essa aí, ó. Ó, e daí sabe o que a gente fez, cara? 100%, tá? Uhum. O Luiz, ele tinha que ter salário, né? O meu salário, ele seria o salário, né? De onde já tinha ali a clínica, tudo, não tinha nenhum salário da Clinicorp. Uhum. O que nós fizemos, tá? Esses são 2 momentos ali que a gente começa a trazer para a Clinicorp a oportunidade da Clinicorp continuar realmente a jornada dela. O Luiz, numa reunião nossa, foi ali naquele Ferraza. No Ferraza, ele me contou certinho como funciona a jornada da startup, né? Os ciclos de investimento, uma family office, um seed, uma série A, até o IPO, entendeu? E eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, legal isso aí, né? Mas, cara, literalmente você chegar com um PowerPoint pra alguém e demonstrar o que você vai fazer, entendeu? Vendeu o sonho. Cara, Total. nós não estamos na Faria Lima e nós não temos parentes que conhecem alguém dentro da Faria Lima, Sim. entendeu? Só que nós temos o quê? Nós temos networking e coragem, né? Falei, Luiz, bacana aqui, cara. O que a gente vai fazer aqui? Eu falei pra ele, a gente tem que fazer a solução andar. E precisamos de grana. Então nós vamos criar aqui o que nós chamamos de sócios consultores, entendeu? Então nós vamos pegar aqui e nós vamos vender 1% da companhia, 0,05 para cada pessoa. Só não é qualquer sócio. Tem que ser uma pessoa que seja influente na área. ser E também. regionalmente. Por quê? Porque a gente entendia do efeito de rede, ok? E o networking seria fundamental. E ter um advogado que pudesse falar que a solução é boa, também seria muito bom. Porque eu tinha minha rede de networking, ia acabar em algum momento. Claro. O que eu aproveitei da minha rede de networking? Eu vou vender essas cotas. Então, nós vendemos 16 cotas, 5 em 5. A primeira cota que nós vendemos, nós fomos no CIOSP, em 2017, em janeiro de 2017, e demonstrei qual que era o nosso projeto, a nossa visão. Vendemos 5 cotas a R$15.000 cada cota. Legal. O que nós tínhamos ali? Possivelmente nós teríamos ali uns 5 meses de salário do Luiz, pra gente conseguir bancar, e nós teríamos mais uma grana para bancar os primeiros eventos da Clinicorp. Então, literalmente, cada cota era 2, 3 meses de sobrevivência e um eventozinho ou outro, entendeu? Então, as cotas, ela ajudava a gente a sobreviver por 1 ano, possivelmente 1 ano e meio, e também traria pra gente a possibilidade de ter essas pessoas que eram autoridades, dentistas, professores, na sua grande maioria, regionalmente. E eles começaram a vender a solução. Legal. Se tornaram os primeiros divulgadores. E como a gente faz efeito de rede? Daí o Luiz fala que eu gosto de fazer pirâmide. Não é verdade. Entendeu? Não, é uma Que pirâmide, que é não o War. Ele É um jogo de vendia, War, Ele cara. vendia antes, como é que era o nome? Monavi, eu vendia. Ele Monavi. foi lá. Mas meu irmão me botou no negócio do Monavi. Entendeu? Que era o tal, sei lá, tem uma coisa percussora no Monavi. Que deve ter uma pirâmide, virou outra pirâmide, né? Só que daí eu li. Mas toda experiência a gente pega sempre a parte boa. da experiência. Claro, exato. Se não fosse o irmão dele colocar no Monavi, não seria essa ideia. Mas, mas meu irmão me vendeu no Monavi e falei, vou comprar de você o Monavi. Só que daí o que eu fui fazer? Não botei o dinheiro e fiquei quieto. Eu fui estudar. Claro. Daí eu peguei 2 livros que foram fundamentais pra mim, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, Do Robert Que fala- Kiyosaki. que falava Dívida de dinheiro. Dead E- money. e Negócio do Século XXI, que era negócios exponenciais, entendeu? E como que você fazia isso, e como que 1 é 2, 2 é 4, 4 é 8 e assim por diante, criando os efeitos de rede. Falei, cara, bacana, então o que a gente vai fazer com esse sócio consultor? Ele vai poder
indicar as pessoas e a gente vai remunerar ele um pouquinho dessa mensalidade por cada indicação que ele fizer. E cada pessoa que indicar um amigo, ele não ganha dinheiro, porque isso aqui não é uma pirâmide financeira. Sim. Mas ele vai ganhar desconto na mensalidade dele. Legal. E a gente cria nosso primeiro canal, que era o programa Aquisição, né? Member Get Member, que é hoje, mas naquele momento era 100% você. Que a cada 5 indicações que ele fazia, ele poderia até zerar a mensalidade dele. Então, indicar uma pessoa tinha 20%. Cara, isso foi fundamental. Então, a gente criou o nosso programa de indicação que gerou pra gente, cara, no mínimo uns 2, 3 mil clientes, né, Luiz? Com certeza. É, Acho naquele que momento, legal. 2, 3 anos. É. Que deu um indicando pro outro, porque, cara, tem uma solução. Tinha uma boa nova, um diagnóstico digital e eu tô ligada. Eu contava pro outro e te vendia pra todo mundo. E a nossa lógica foi, né? A gente tá realmente num nicho, de novo, né? Questão de uma vertical, odontologia. E normalmente, um dentista, ele tem o quê? Amigos dentistas. Se Fazem formou, parte. Faz da parte do roda ciclo. dele. E a ideia era justamente isso daí. Eles Um são amigo tribos, dentista, são tribos. Um amigo dentista poderia ter 5 amigos que ele indicaria, teria realmente aí um desconto na solução. Então, realmente, é brincadeira, não é uma pirâmide financeira, Sim, né? sim. É só a questão, inclusive, deu bastante trabalho pra gente conseguir explicar isso pra todo mundo. Isso pros investidores do trabalho. Porque parecia uma pirâmide. Mas olha só, você não tem nada, não tem nenhum sistema, não tem cliente, não tem nada. Você demonstra para ele, ó, você vai ganhar dinheiro por indicação. Ah, eu entendi. Então, na hora que você faz o desenho, você pode inverter o desenho pro lado pra cima. A gente Não era uma pirâmide, era um Doritos. Eu fiz uma pirâmide de lado, não lembro agora, foi de lado, né? Eu descia reto. Tentou uns 3, 4 e não deu certo. Porque parece uma pirâmide, entendeu? Parece uma pirâmide, né? Cara, Ela levanta lá. mas, cara, entenda, olha só, a gente utilizou, né, de uma fraqueza nossa, que era financeira, e a gente criou uma ideia, e o Luiz demonstrou que precisava de investimento, seguindo o fluxo ali da startup, né? A jornada de uma startup. Falei, cara, bacana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cara, que esse cara vai dar grana pra gente, a gente precisa pra 1 mês e meio, entendeu? E esse cara, ele vai trazer clientes. Ele é total interessado em fazer assim. Entendeu? Porque ele ganha Ele com a vai indicação, entendeu? E esse cara ele teria 2 negócios. O que ele teria negócio? Por um momento, primeiro período, ele teria um negócio que era essas indicações. Depois, se a empresa desse certo, ele ia transformar aquele mútuo dele conversível em ações da companhia. Daí ele tem equity de verdade, entendeu? Então a gente demonstrou para o seguinte, cara, você não vai ter grande prejuízo. O risco de você não ter equity aqui, ele existe, é real. Só se você indicar, cada mensalidade ele tá pingando vai retornar para você, entendeu? Mas claro, né, chega um momento que virou equity, e você vai ter ação de verdade da companhia, se der certo. Eu acredito que o retorno que eles tiveram foi muito bacana. Foi, Isso daí. foi. E claro, eu acho que essa questão conjugada, né? Não foi só um retorno para eles, foi um retorno muito bom pra gente, todo esse período que aconteceu, né? E só voltando para a parte difícil, eu acho que também é importante a gente comentar que então teve a questão de muita estratégia, eu acho que é transformar problema em oportunidade. Então, quer dizer, a gente tinha um problema financeiro, não tinha dinheiro. Então, acho que foi 40, 50 mil reais de cada um, pegamos reservas, peguei emprestado, dinheiro pra gente conseguir começar. Aproveitando um ensejo. Daquela galera que acreditou no projeto lá no começo e que comprou isso conversível em equity, essa galera multiplicou por quanto a grana até a última rodada da Clinicorp? Cara, é difícil fazer a conta, porque tem muita coisa junto em relação a isso daí, né? Tem o quanto eles tiveram, tem quando houve a conversão pra gente virar SA, né? Então, Assim, hoje eles teriam no mínimo 15 vezes, né, cara? tranquilamente. 15 vezes. Tranquilamente. Isso em caras equity. fizeram Em a equity, grana né? vezes 15. Em Fora equity. o que eles ganharam durante esse período. Fora o que eles ganharam de remuneração Sim. por uns 3 anos, 4 anos de remuneração mensal. 2022, 2021. Final de 21. Foi isso aí, né? Então, Foi teve- 3, 4 anos de remuneração mensal das indicações que eles tinham. Que Nossa, R$200 que por legal. mês, R$300 por mês. E o Que que é legal, legal, e o que é legal hoje é justamente que a gente encontra e continua sócios, né? E eu orgulho de falarem que sou sócio da Clinicorp. Que legal. Isso também é muito bacana. Então teve um retorno financeiro. Aham. Eu acho que tem essa questão, um retorno que é o senso de pertencimento em relação, pô, eles ajudaram realmente a gente a fazer a empresa do jeito que é hoje. A gente é muito grato e eles são muito felizes. Então eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que também tem um ponto que a gente quer, eu acho que vai ser super importante comentar, né? Falando para a questão de empreender, é transformar realmente essa dor, esses problemas em oportunidade. E outra coisa é também, que a gente sempre brincou com o Caio, cara, vamos trazer o urso para dentro da barraca e a gente dá um jeito de matar o bicho. Saca? E esse urso pode ser o que faz a gente percorrer sempre e correr atrás e trabalhar duro N maneiras para fazer isso acontecer, né? Seja numa visão, por exemplo, financeira,
pegando o meu caso lá, então, putz, o que eu fiz quando a gente foi lançar a Cleancorp, lá, quando começar a Cleancorp, né? A gente não podia ter o salário que eu tinha antes, eu era diretor de tecnologia da empresa que trabalhava. Nossa. E o que a gente fez? Lembro até hoje esse papo com a Tati, minha esposa. Falei assim, Tati, qual é o mínimo será que eu consigo ter de renda para conseguir viver? Foi essa a conta que a gente fez. O mínimo necessário. O mínimo necessário pra gente conseguir viver. E foi esse o salário. Foi esse o salário. O Caio não tinha salário, ficou sem salário, sei lá, acho que até 2022, 2021, não lembro. Não foi tanto assim, não, foi menos. Foi menos? Foi menos, mas ali, cara, é cortar. E daí, só seguindo essa estratégia, o que a gente fez com os cursos, né? Que era a minha maior fonte de renda. Eu cobrava num curso, final de semana, R$2.000, né? Por aluno. Então, no final de semana, eu colocava na média, lá, sei lá, em torno de 8, 12 alunos, 16 alunos, dependendo do estado, né? Falei, cara, o que acontecia no curso? Eu vendia o Cleancorp. Então, agora não vou botar 8 alunos, 12 ou 16. A gente começou a cobrar R$400, R$600. Então, a gente começou a vender mais barato os cursos para encher a casa e fazer o quê? Tinha um interesse legal. Exato. Então, eu usei muito da estratégia que nós tínhamos de, cara, como tem curso, tem uma autoridade em curso, então vamos baratear o curso para não ter grana mesmo, para pagar custo de viagem, hotel, coffee break, happy hour, tudo que precisava pagar, mas no final do curso a gente vendia. E aí, como que era a história? Eu ia lá, eu palestrava, né, 1 dia e meio, final do dia, era ortodontia só, que era o que eu estava buscando. Final do dia, eu falava sobre gestão, daí eu trazia a boa nova, que era o sistema. Entendeu? Que legal. E quem estava no fundo, assistindo todas as aulas e trabalhando, codando o sistema. Isso aqui. Então ele está formado, literalmente, né? Ele não é dentista, mas ele é um ortodontista. Ele sabe tudo de ortodontia, cara. As fotos já sabia o que tinha que fazer, classificar. Sabe aquela empresa de IA que tinha 1 milhão de indiano que tava lá atrás? Esse indiano aqui. Era indiano. O Luiz, ele sabia piadinha, porque você dá aula, né? Você não vai mudar muito o teu script da aula, né? Então, vai o Caio com a mesma piada, entendeu? Mas vai o Caio tentar fazer a galera chorar agora. Vídeo do leão, que todo mundo chorava naquele vídeo, cara. Eu aguentava ver a galera chorando mais, sabe? Pô, vai lá ver a choradeira de novo. Mas dava certo, né? E eu acho que assim, lá a gente cobrou de novo essa questão, né? Pô, oportunidade, traz o urso, a gente vai lá e dá um jeito. Fechava, assim, a gente fechava 90%, às vezes 100% dos participantes viravam clientes nessa. Nossa. Então, Dos cursos, o resultado era muito grande, né? E ainda nessa questão da dor, eu acho que ela também foi super importante para conseguir essa intensidade, a gente tá falando no início, intensidade muito forte, porque tinha que dar certo. É o plano A, tinha que dar certo. E a outra questão de trazer novos problemas. Então, o fato de trazer novos problemas, e a gente pensou lá nisso fazer, a gente poderia fazer o que toda empresa SaaS fazia quando vendia o software, o quê? 12 meses de contrato. A gente não. A gente falava assim, o cliente pode sair quando ele quiser. Se ele comprou a solução, se ele assinou o sistema com a gente e ele quiser sair amanhã, tudo bem, não tem problema. Isso traz pra gente 2 questões. Primeiro, ele remove uma objeção de entrada. Então fica mais fácil pra gente conseguir vender também. Só que, por outro lado, se esse cara sai ali no começo, o churn vai doer muito. Porque o custo de aquisição é muito maior do que ele vai pagar no primeiro mês. E aí, ali onde que entra outra questão que é super forte lá desde o início da Cleancorp se esse cliente tá saindo porque a solução não tá pronta, tá faltando qualidade, alguma coisa assim, vai doer demais, porque ele não tem um contrato que ele vai pagar aquele contrato. Ele vai cancelar. Então, isso trouxe pra gente um senso de responsabilidade absurdo. Então, foram algumas vezes, o Caio conversando com o cliente, eu 2 horas conversando com o cliente para ele não cancelar, e desligava com o cliente lá codar para arrumar o que não estava funcionando direito, ou que não estava se encaixando no processo dele, né? Mas era uma coisa absurda que isso dava uma velocidade pra gente, sem muitos desenvolvedores, a gente fazia live de lançamento toda semana, né, cara? Toda semana. Toda semana a gente tinha uma live de lançamento de funcionalidade. Que legal. Que legal. De novo, não sei como a gente fazia, não existia IA naquela época, não tinha ChatGPT, não tinha Copilot, não tinha cursor, não tinha nada disso daí. O jet ski perto da gente era... Porque eles falam agora, né? Tem o transatlântico e tal. Como que eu faço o desenvolvimento rápido? Tem que ter o jet ski, né? Que vai rapidinho, volta. Lá a gente usava, sei lá, patinete, velho. Aquela coisa de sair aqui já andava. Era muito louco, né? Então, mas eu acho que isso daí vinha realmente da responsabilidade que a gente trazia pra dentro de casa. Então, era literalmente, a gente colocava o urso na sala lá,
bravo, brigando com todo mundo. Não é um elefante, né? É um urso. Era um urso, porque o bicho vinha pra cima, cara. Não só ficava lá parado incomodando. Cara, mas acho que a resposta à pergunta de vocês, eu acho que é você comprar realmente, digamos assim, vai empreender? É você entender que você não vai dormir bem, que você não vai ter o mesmo salário, a mesma qualidade de vida, que você vai acordar e dormir respirando. O investimento é alto. Isso aí, o investimento é alto e a pessoa tem para comprar esse investimento ali realmente. Só que é muito doido, eu acho que eu até transfiro para vocês, fazer esse comentário ou não. Com certeza tivemos muitos desafios. Só que se você me perguntar qual foi o maior, eu não sei, cara, porque era uma coisa tão louca que tinha um desafio, já passava, era o próximo, e vamos caminhando, que nós tínhamos a certeza que daria certo. Tínhamos a certeza. Não sei se o Luiz chegou algum momento que ele pensou em desistir. Chegou algum momento que pensou em desistir? Não, cara, assim, eu acho que não dava pra pensar em desistir. E tinha problema, não é que é bom também. Sim. Mas eu acho que assim, cara, teve uma situação que foi muito crítica, cara. Assim, que eu acho que a parte mais difícil realmente, mas não foi nas questões de desistir. Foi quando a gente, lá em 2020, talvez, um pouco antes, a gente sofreu uma fraude, certo? Ela não impactava os nossos clientes, né? Mas teve uma situação que aconteceu lá e, claro, impactou a Clinicorp. Só que como impactou a Clinicorp, aquilo também impactava o nosso cliente do ponto de vista do quê? De, às vezes, segurar o que estava acontecendo da movimentação da conta financeira e tudo mais. E pela fraude ter acontecido com a gente tinha que cobrir aquilo ali. E a gente não tinha dinheiro. Entendeu? Para cobrir essa fraude. E essa situação bloqueava muitas vezes o acesso do nosso cliente ao recurso que ele tinha naquele momento lá, né? E isso aí foi um desafio muito grande, por quê? Porque a gente tinha que buscar como resolver esse problema, certo? Blindar a solução para não acontecer de novo a fraude e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar para fazer as coisas acontecerem para o nosso cliente não ser prejudicado. Então, foi um trabalho, assim, desafiador, assim, foram, acho que, sei lá, um mês que foi o processo, mas pelo menos 7 dias ali, que eu ficava a noite inteira só processando os saques, fazendo as coisas, fazendo movimentações na mão, realmente para conseguir fazer acontecer, porque o nosso cliente ele não poderia ser impactado. Então foi uma situação super difícil, só que não deu tempo para compensar e desistir, porque a gente ia trabalhar para justamente não afetar e resolver o problema. Então eu acho que essa questão ajuda. Então, cara, tem que ter realmente saber que é o plano A. Tem que ter muita vontade para resolver o problema. E eu acho que esse foco em resolver o problema ajuda. Pelo menos para mim ajudou muito. Então, ao invés de ficar com a cabeça pensando em qualquer outra coisa, podia estar, sei lá, trabalhando, podia estar fazendo outra coisa, isso aqui. Não, cara, fecha a cabeça nisso aí e dá-lhe. Que é o senso de propósito, né? Porque a possibilidade de enriquecer, que tem muita gente que empreende só pelo desejo de enriquecer, ou enfim. Quando chega num problema desse nível, que às vezes a visão de enriquecer some, só resta o propósito. Exato. Se ele não tem propósito, desiste. Olha, então a minha solução ela não vai mais me enriquecer. Então pronto. Agora, se tu tem uma missão, não importa. Se tu tem uma missão, não importa. E meio que o caminho da empresa, assim, o Steve Jobs, ele tem uma frase que eu acho interessante. Eu não sei ela exatamente na vírgula mas o contexto geral da frase é o seguinte: tipo, os pontos que eles se conectaram no passado, em retrospectiva, tudo fica óbvio. No presente, tu não consegue muito, tu só vai resolvendo aquilo que vem, e os do futuro é ainda mais difícil de você conectar, né? Então, até na vivência da Formadores, a gente foi percebendo mesmo que, quando a gente criou ela, o propósito estava lá, né? Cara, nós promovemos liberdade. Liberdade de espaço, liberdade financeira, liberdade intelectual. Agora, o como o produto ele vai se moldando e realmente resolvendo o probleminha. Não, beleza, pintou isso aqui, deu problema aqui. Cara, corre ajustar isso aqui, corre ajustar essa rota aqui, vai fazendo isso daqui. E aí, quando tu olha pra trás... E às vezes o problema não vem enfileirado, né? Às vezes ele é periférico. Não vem. Às vezes tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa lá. E olhando pra trás, em retrospectiva, fica óbvio. Putz, era óbvio que a gente viria por esse caminho, que as coisas seriam exatamente, assim. E na real, não, né? Sobre isso, gente, eu acho que a vida de um empresário é bastante desequilibrada. O que vocês acham sobre isso? Tipo, tem muita gente que fala sobre que a gente tem que viver a vida em equilíbrio e tudo mais. Vocês acreditam que existe esse negócio de equilíbrio ou isso aí é uma falácia? Não, vou dar uma opinião minha, tá? Eu acho que o empresário ele tem que ser movido a resultado.
entendeu? Então, falar de equilíbrio, nem sempre, quando você precisa de resultado, você vai encontrar o equilíbrio para isso, entendeu? Então, muitas vezes você vai ter que sacrificar alguns pontos que são importantes para que você consiga realmente gerar o resultado na ponta. Então, não vejo como você pensar, né, que tudo vai ser um mar de rosas, que as coisas vão caminhar da forma que você imagina, que a gente vai ter um momento ali para a gente poder respirar, tudo isso é importante, é verdade. Só que eu acho que tem que vir de uma forma de intensidade. Então a pressão, ela existe. O que você não pode confundir só é pressão com tensão. Porque no momento que ele começa a tornar uma tensão, aí você pode estar sofrendo um problema muito sério, vai afetar a tua saúde e assim por diante. Então, o empresário, ele entender que a pressão existe e existirá e ela é benéfica, né? E que nem tudo vai funcionar dentro de um equilíbrio, se ele entender isso aí, ele tem mais propensão a encontrar bons resultados. Não sei, Luiz, a sua visão em relação à parte, achar que vai ser harmonioso, né? É difícil, né, cara? Eu acho que tem alguns pontos que eu concordo muito nessa visão do que, né? Primeiro que talvez essa visão de equilíbrio, ela vem da ideia errada, certo? Porque o equilíbrio em si, cara, ele não é uma situação bacana. Na minha opinião, de novo, opinião, né? O que eu acredito sim é muito nesse ponto da intensidade. Pô, se a gente vai para trás, se a gente tentar lembrar do que aconteceu no passado, certo? Cara, os pontos que a gente mais gosta, mais que a gente tem prazer em relembrar, são aqueles mais intensos. Então, quando a gente vive com muita intensidade, eu pelo menos isso aí para mim é sensacional. É o que para mim dá energia. Então, energia pode ser de N situações. Tem gente que fala que energia vem comendo, energia vem dormindo, mas não, eu acredito que a energia vem de outras situações, mas para mim vem muito dessa intensidade e o quanto que eu aplico dessa intensidade no que eu tô fazendo. Então, se for para fazer uma coisa mais ou menos, que pode ser considerada equilibrada, eu acho que não vai ser legal. Não vai ser legal. Agora, quando a gente faz uma coisa com intensidade, normalmente sai uma coisa bacana. E sabe uma coisa que eu acho que analisando muitos empreendedores hoje, né? Eu acho que o empreendedor de hoje, ele está muito mais preparado, porque ele sabe ou escuta bastante os desafios que virão, né? É onde você tem que buscar alguns equilíbrios. Então, qual que é o equilíbrio que talvez tem que buscar? Cara, saúde, o esporte. Cara, o cara tá malhando, tá tendo saúde, porque esse tipo de atividade vai conseguir realmente preparar o corpo dele pro punch do dia a dia de trabalho, entendeu? É uma preparação, né? É uma preparação. Você tá literalmente entrando meio o teu trabalho é o teu ringue de guerra ali, para você conseguir estar trabalhando. O corpo tem que aguentar, né? Exato, o corpo tem que ter. O seu corpo está preparado, a sua mente está preparada. Você conseguir controlar a pressão e não deixar isso se transformar numa tensão. E a partir da tensão é onde você vai ter, sei lá, né? Como que o nome pessoal tava na moda antigamente lá? Burnout? Burnout. Aí vai dar um burnout nas pessoas. E a tensão, ela causa cegueira, né? Você não consegue ter equilíbrio para pensar numa solução, para buscar uma solução. A tensão te faz tomar muitas vezes decisões equivocadas. Perfeito. Concordo contigo, 100%, entendeu? Mas eu acho que também você fugir dessa responsabilidade ou dessa intensidade, aí pode ser que você não esteja evoluindo. Total. Então, manter, digamos assim, né, esse nível de intensidade que o Luiz trouxe, é algo que também acredito, né, Luiz, dentro do nosso trabalho na Clinicorp, é algo que acontece todos os dias, né? Acontece e assim, não é que hoje... Mas acho que a gente corre atrás disso, eu acho também, cara. A gente cria situação pra isso, entendeu? Chegar, tipo assim, a gente não é vem de fora, não. Acho que a gente é os causadores das intensidades internas. A gente continua, apesar de 9 anos de empresa, a gente continua com essa mesma intensidade, a gente continua trazendo os ursos pra dentro. A culpa é nossa. A culpa é nossa, totalmente nossa. Inclusive, abre o potinho de caça do urso e joga na frente da barraca. Exato. Isso que eu acho que, de novo, faz a gente oxigenar, perdão. E realmente faz a gente continuar com essa vontade de fazer ainda mais. E o exemplo agora, a gente fez um evento em São Paulo, CIOS, um evento muito legal, muito bacana. A gente estava lançando um produto novo. Então, lançar um produto, é muito difícil você ter qualquer baseline em relação a quanto que vai vender, quanto que vai dar certo, qual vai ser a atração desse produto. A aceitação do cliente, tudo, né? Aceitação, na conversa e tudo mais. Então, o que a gente faz normalmente, né? A gente leva a equipe que desenvolveu o produto para vender esse produto, porque ninguém sabe falar sobre o produto, a não ser quem fez sabe bastante. Normalmente, a venda não é tão alta porque não tem vendedores falando do produto e só aquela equipe é limitada. E a aceitação, muitas vezes, que você tem que educar o mercado. Então, esse produto que a gente estava lançando agora, os agentes da Clinicorp a gente tinha uma previsão de vender 30 agentes. A gente vendeu mais de 200 durante o evento. Então, o que isso trouxe pra gente?
cara, a gente fazendo as coisas assim, cara, é como se fosse mais uma startup, mais um momento. E essa consequência também tem que ser igual. Então, pô, a gente deu realmente uma atração muito grande. E foi tão legal a aceitação e tudo mais em relação como que todo mundo tava vendo, que passou primeiro, segundo dia, o pessoal tava passando venda pra galera de produto, que eram os especialistas nos agentes, né? Chegou no terceiro dia, tava todo mundo vendendo. Todo tudo, mundo cara. vendendo, O cliente tava gostando pra caramba. E se tivesse mais tempo, a gente já venderia muito mais ali dentro. Então, eu acho que isso aí trouxe o quê pra dentro da empresa agora, né? A gente tá lá em zona de guerra de novo, cara. Tá, assim, movendo o time, trabalhando de um jeito... Poderíamos ter segurado. Poderíamos ser segurados. Tipo, o primeiro dia, pô, bateu uma meta legal, o time Tá tudo preparado certo. pra isso, né? Quando a gente viu a janela da oportunidade, galera, a oportunidade tá aqui. E agora? Depende só de nós. A gente sabe que a gente já fez isso e a gente tem capacidade, entendeu? Então, o dia de amanhã, vamos sacrificar o dia de amanhã, vamos pegar uma nova rota, digamos assim, né? Paralisar algumas iniciativas, vamos pegar essa oportunidade gigante, que a oportunidade sim é gigante. E a gente não tirou o pé, cara. A gente foi até o último minuto, não tirou o pé. A gente dobrou a meta. Primeiro dia bateu uma meta, beleza, e agora? Vamos fazer igual o Dilma, vamos dobrar a meta, né? Daí dobrou a meta no segundo dia. Falou, caramba, aí, volta mais cenoura pro time, mais grana pro time. Galera, então agora chegou na... Era meta, super meta, mega meta, hiper meta, já tá... Cara, vamos acelerar, cara. Não é hora de você... Agora, essa semana a gente sabe. Tem uma pessoa que a gente não pode vacilar, que é o cliente, entendeu? Então, é todo mundo realmente em imersão, buscando os melhores fluxos, a melhor saída, para que a gente consiga entregar, né, para essa grande base de clientes. E estão vendendo, cara. Além de ter que fazer implementação do sistema, as vendas continuam. E né? tem aquela questão, né, que eu acho que... Aí, às vezes eu fico até pensando se tá certo ou errado. Não tem certo ou errado também, mas ou se vai chegar um momento de vitória. Porque não tem um momento de vitória. Esse assim, quer dizer, tem um momentinho de 5 minutos que a gente comemorou lá. Boa. Só que daí a gente chegou sábado de madrugada aqui em Jaraguá, pô, a gente ficou feliz pra caramba no sábado à noite, tudo mais, bateu uma meta, bem feliz com o time, a gente fica muito feliz pelo time quando o time bate meta. Daí no voo à noite, já capotei no voo, voltando lá de São Paulo. Eu não consigo dormir, cara. Eu não consegui, assim, Fechei o olho e não desligava, cara. não, eu dormi, esse eu apaguei. Só que chegou no domingo de manhã, em casa, eu falei, caramba, agora não posso comemorar. Agora a gente tem que fazer o quê? Entregar para esses clientes. Já foi planejamento, já mensagem. Estava incomodando o Caio 10 horas da manhã. Falei, cara, a gente vai ter que fazer isso. Eu já tava mandando mensagem pro time com relação a modelar. Porque é isso que eu acho que é a questão da consequência. E a intensidade tem que ser igual. Então foi bacana, comemoramos lá por 5 minutos, mas agora estamos de novo aqui. Ó. E muito trabalho sabendo que realmente não é agora que a gente ganhou o jogo. Não, agora a gente começou o jogo. E esse jogo não acaba nunca. Que legal. Você trouxe um ponto importante, eu acho, pensando em empreendedor, né, cara? É ter esse olhar, né, estratégico, né? Do futuro, né? Eu me recordo, durante o evento, foi na sexta, no sábado, cheguei pra Geisa e Geisa, as vezes estão acontecendo, mas a nossa cabeça agora quase não tá mais aqui, cara. Nossa cabeça agora tem que estar semana que vem. Como que vai ser semana que vem? Entendeu? Porque aqui o time operacional, né? O time dos vendedores, todo o time ele tá ali, estamos em voo de cruzeiro vendendo pra caramba. Né? E semana que vem, né? Quer dizer, existe a responsabilidade. Então, eu acho que também esse desafio do empreendedor, né? Ele conseguir essas multifacetas, né? Dele tá vivendo o presente, curtindo ali, entregando, mas já olhando qual seria o próximo passo da companhia. Por isso que eu falo que a oportunidade ela não acontece por acaso. Né? Você cria as oportunidades. Você cria um momento de intenção, de pressão. Perfeito. Você cria um momento que pode proporcionar essa curva de crescimento da companhia. Você escutou teu cliente lá, o médico, você criou um novo produto no nível daquele cliente e hoje talvez seja a maior fonte de renda que vocês têm, né, por meio dessa... Não, escutativa é extremamente importante. E, Caio, eu não sei se tu percebeu isso também, Rod, tipo, a gente vê os dois, tipo, tem 9 anos já 9 anos. a Clinicorp. E, meu, tipo, brilho nos olhos, Não, sangue nos olhos de fazer. Assim, Mesmo ímpeto, né? pois é, cara, ímpeto, essa é a palavra. Quais são as características, gente, que talvez o cara que está começando uma empresa, ele deve buscar, talvez ele não tenha hoje, tipo, eu vejo no nosso processo, né, a formadora está 3 anos já. Nós somos caras completamente diferentes dos caras que começaram a empresa, entendeu? Completamente diferentes. Quais são as características que vocês acham, assim, que o cara tem que buscar ter para que, o cara tenha esse ímpeto, essa vontade, o cara...
acabou de comemorar a meta, ele já tá pensando, pô, eu tenho que fazer isso aqui, aquilo lá, tal, o negócio vai acontecer, e, sabe, um foco, essa obstinação. Quais são as características, assim, que vocês veem que o cara tem que trabalhar nele pra ele se tornar uma pessoa assim, se talvez ele não seja, pra que o negócio dele efetivamente cresça? Eu acho que dos pontos, né, e talvez seja isso que tá desde o início, tá no DNA da Clinicorp, é aquilo que o Caio falou em relação aos princípios. Eu acho que o primeiro deles que se encaixa muito nessa visão, eu acho que é o Extreme Ownership. Uhum. Eu acho que isso aí é super importante, né? Porque quando a gente fala de ownership, não é só em relação, daqui a pouco, à venda lá, mas é a responsabilidade com o cliente. É a responsabilidade que tem com os colaboradores que são contratados. Então, talvez esse ponto possa ser um gatilho de tudo isso. E quando a gente vê muitas questões de princípios, valores e tudo mais, é claro que tem muito aprendizado na jornada. Mas o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é realmente entender com o que acontece e saber que para dar certo só depende da gente. Porque o mundo vai continuar girando, vai ter Bitcoin subindo, caindo e tudo mais, vai ter presidente bom, presidente ruim. Cara, isso vai acontecer. Agora... São coisas que a gente não controla, né? Não controla, a gente não tem controle. Agora, o que a gente pode fazer, a gente tem controle. Claro. Então, agarrar esse ownership de forma extrema, intensa, eu acho que essa é a diferença. E assim, e ter esse mindset e saber que vai dar, talvez 99% das vezes errado, mas uma pode dar certo, eu acho que isso é fundamental. Cara, eu concordo 100% com o Luiz, né? E até trazendo um pouquinho ali essa questão do plano A, né? A gente falou de propósito aqui, né? Eu acho que quando você tem algo alinhado ao seu propósito, eu acho que tudo faz mais sentido, né? Que nem lá atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar como dentista, eu tinha como meu propósito, por exemplo, né? Impactar os meus pacientes por meio do meu serviço, né? E eu, sozinho ali, eu consegui impactar talvez ali dezenas, centenas de pacientes ao longo do ano, né? Quando surgiu a oportunidade para mim, por exemplo, trabalhar como professor, eu vi isso ser mais exponencial. Falei, poxa, que bacana, cara. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar esses doutores, eles vão atender mais pacientes e não vai ser mais centenas, serão milhares de pacientes atendidos por ano, né? Se eu estou com 10, 20, 100 alunos formados, isso se tornou muito mais exponencial na ponta, que era atender ali o paciente. E quando a gente começou a modelar a ideia ali, né, da Clinicorp, eu falei, cara, me parece que isso está muito alinhado ao meu propósito. Então, você ter o propósito muito claro é fundamental, por quê? Porque sempre terá 2 ou 3 portas, que são 2 ou 3 oportunidades. E quando eu olhei essa porta da Clinicorp, eu falei, caramba, que legal, né, cara? Porque se de fato, né, eu quero impactar mais pessoas por meio do meu serviço, talvez aqui não vou mais ter, sabe, centenas de profissionais formados por mim. Talvez teremos milhares de clínicas que a gente vai conseguir apoiar. Essas milhares de clínicas, existem vidas ali atrás, né, que são empreendedores, que vão conquistar muito mais sucesso por meio da nossa solução, né? Terão a grande oportunidade de contratar mais pessoas, né, mais colaboradores, que poderão também realizar os seus sonhos. E também, além disso, né, uma clínica de sucesso consegue comprar os melhores insumos, ter os melhores equipamentos, que vão conseguir atender muito mais pacientes. Então, se antes lá na ponta atendia dezenas de pacientes, depois milhares com os meus doutores, e hoje milhões por meio da Clinicorp, está muito alinhado ali o propósito. O propósito da Clinicorp é realmente essa, né? É que a gente possa, né, impulsionar o crescimento das clínicas rumo ao sucesso. E o sucesso nem sempre é financeiro, o sucesso é daquilo que a pessoa está buscando para o negócio dele, para a vida dele. Então, eu acho que isso também para o Luiz é a mesma coisa, né? Toda manhã, quando eu acordo, eu coloco a camiseta ali da Clinicorp, eu meio que realinho ao meu propósito. Eu olho e falo, cara, tô realinhado. Então, isso dá uma energia muito grande. Sim. Então, tem essa questão das conquistas pessoais. Mas... Todo esse negócio de vestir a camisa da Clinicorp, eu fiquei sabendo, Rodrigo, não sei se tu ficou sabendo também, que o Luiz uma vez fez até uma fronha de travesseiro com as metas. É a meta, velho. Pra dormir, pra dormir. É a meta. Genial, cara. É pra dormir com a cabeça na meta, não que ar, né? Exatamente, é pra nunca tirar a meta da cabeça, cara. Nós premiamos, a gente deu pra 2 pessoas ou 3? Foi muito bacana que foi assim, né? Cara, não sei como é que surge essa ideia maluca, mas surge sempre. Daí a gente tem um planejamento, né?
que a gente faz um processo. Hoje é muito mais organizado do que era no passado. Começou no passado, a gente fez o primeiro retreat lá em 2019, eu acho que foi. Foi Pegar 19, é. 19, pegar todo mundo da empresa, fazer o planejamento, e era todo mundo da empresa, tinha que ser no começo do ano, porque não tinha tanta clínica trabalhando naquela época, né? Hoje é bem organizado. Então, Todo mundo da empresa era porque era 15 pessoas. todas as áreas estavam lá, né? E daí o que acontece, né? Hoje é mais organizado, e numa dessas etapas, a gente falou, pô, a gente definiu qual era realmente era o mapa estratégico da empresa. Então, pô, ali é muito legal. A gente tem os objetivos, a gente tem os key priorities, a gente tem os key results, macro, tudo, a gente vai às áreas que a gente vai conseguir trabalhar. E nisso daí eu falei assim, pô, cara, a gente tem que estar com a cabeça, a gente tem que estar sempre com isso aí na cabeça. Então, pedi pra fazer uma fronha pra mim. Todo mundo deu risada. Não, eu vou fazer a fronha, pedi pra fazer a fronha. Daí que foi mais legal. Fiz a fronha lá, pra mim, e daí... E a ideia foi assim, eu quero também divulgar isso aí pra empresa, como é que a gente vai fazer isso, né? E eu tenho uma coisa que eu faço todo domingo, faz bastante tempo já, não sei quantas semanas. 2019, eu acho. 20 no máximo. Não sei, tem que voltar atrás, desde quanto tempo que eu faço isso aí. Todo domingo à noite, eu envio um e-mail pra empresa inteira. E a ideia desse e-mail é o quê? É tentar conectar com o que aconteceu naquela semana, tentar conectar com o máximo de pessoas, que é uma coisa que talvez hoje o que eu mais sinto falta da empresa quando era menor é conhecer todo mundo e conversar com todo mundo todo dia e tudo mais. E eu falei, é uma maneira de eu estar também em contato com a empresa inteira, né? Então eu faço e-mail todo domingo, que chama o e-mail da nova semana, envio esse e-mail mais ou menos aí umas 8 horas da noite do domingo. E nesse meio foi o primeiro do ano, eu falei lá que os 2 primeiros que respondessem que eu quero a fronha, mandei uma foto minha que tava dormindo aquele dia 1º de janeiro de 2025, né? Com a fronha, mandei foto, tava ainda com a plaquinha. Com a plaquinha, é verdade. Tirei a foto, os 2 primeiros que mandarem, ou o primeiro que mandar, a gente vai dar a fronha. Acho que era o primeiro. Cara, foi muito legal. Eu vou esperar, pô, acho que era na dúvida, né? Se o cara vê e-mail e tudo mais, não é igual o WhatsApp, tu vê quando abriu. É porque assim, ó, ele manda 8 e 2, ele manda e-mail. Daí era o primeiro, né? Daí, Luiz. Daí a galera mandou um monte lá, eu quero. Na sequência, foi segundos, né? Muito rápido. Tipo assim, é engraçado que o pessoal espera o e-mail do Luiz no domingo. Que legal, cara. Entendeu? Então ele teve ali, né, a questão que ele iria premiar a pessoa com uma fronha. Uma baita premiação. Que é a meta do ano. Muito bom, cara. E a galera queria, Segundos, depois foi depois outro segundo da pessoa. Isso. A gente ficou com 2 dúvidas, né? Mas as pessoas não sabiam, tá? Aham. Que teria essa provocação do e-mail, entendeu? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Sim. Foi surpresa. Foi uma prova que a galera chega Leu mesmo. Pra ver, Mas 2 coisas foram legais. Primeiro, o pessoal tava lendo meu e-mail ainda, Claro. depois de tanto tempo, muito bacana. E o outro, que eles também gostariam Aham. de ter essa fronha. E daí foi muito Que legal. legal, cara. Isso é uma questão de cultura, O né? Renan no kickoff foi muito legal. Ele não ganhou só a fronha, ganhou o travesseiro também. A gente tem a foto até hoje, isso daí, então foi muito legal. Que legal. Da parte Esse ano não teve fronha, mas esse ano a gente tentou evoluir para um calendário, com as metas e tudo, mas é só um planejamento, né, gente? Cara, a gente tem acho que é legal no empreendedor, né? Tem, cara, qual que é o objetivo maior do ano? Depois, claro, fatiar isso por trimestre, depois fatiar por mês, tem as metas semanais, tem rotina. Cara, startup é uma grande escola, né, cara? Pô, muito legal. A gente brinca que quem tá no Clinicorp para trocar o tempo dele por dinheiro está perdendo uma grande oportunidade. Que a gente fala. Por quê? Porque, cara, a Clinicorp é uma verdadeira escola. Se você quiser O realmente cara tá recebendo pra receber educação. se ele quiser crescer dentro da Clinicorp, tem espaço. Cara. A Clinicorp cresce muito, sempre tem mais espaço, né? O próximo CEO eu gostaria que nascesse dentro da Clinicorp, fosse uma pessoa da Clinicorp. legal, Seria cara. muito Que legal. Que E a legal. gente fala no onboard, né? A gente fala pra galera que tá no onboard, e a gente participa de todos os onboard até hoje. Mas acho que é o melhor de tudo, né, cara? Um CEO que viesse da Clinicorp, E a gente fala assim, ó, vocês estão no onboard começando hoje, cara, a gente quer que vocês assim, ó, tenham vontade de querer a nossa cadeira. Tem que tirar a nossa A gente cadeira. quer que vocês, assim, eu quero ser aqueles caras lá. E Que legal, foi cara. Eles tiveram prova disso, né? Sim, A Camila, sim, sim, Júlia, o pessoal desenvolveu muito rápido. Tantos outros tiveram naquela época lá se desenvolveram. E quem entra hoje desenvolve rápido também. Então, se a pessoa quiser criar uma carreira executiva, ele tem espaço, entendeu? Se a pessoa quiser empreender, aprende as principais metodologias, cara. Aquilo que dá certo é errado. O cara sempre vai empreender, ele sabe certinho. Cara, quais são as rotinas? Como tem que lidar com pessoas? Quais são as etapas? Como que eu planejo um ano? Ó, eu vou Como dizer, eu Caio, faço? assim, ó, diversas coisas que a gente faz hoje na Formadores, cara, foi tudo de metodologia de, pô, sentar com as nossas esposas, conversar. Como é que vocês fazem na Clinicorp? Foi Legal. Ah, faz isso Foi aqui, one-on-one, cara, a gente chegar lá e executar, e nossa, é batata? muito Funciona bom, bem pra cara. caramba, Então, cara. uma pessoa que tá lá trocando o tempo dela por dinheiro, cara, tá perdendo tempo, cara. E a outra questão que a gente sempre fala também, não só isso daí, mas se a pessoa não quiser crescer,
também não é o lugar dela. Então, né, Exatamente. Mas assim, e a escolha. Se a pessoa quer ficar assim, putz, eu acho que eu tô bem com o meu conhecimento, não tenho uma humildade intelectual e tudo mais, tá tudo bem. Só não é o lugar dela ali. Não é o lugar dela ali. Realmente o que tem todo mundo tá buscando crescer. E Perfeito. aí, de novo, vem aquela questão de, cara, se a gente tá buscando crescer, a gente não sabe de tudo. Então a gente tem que correr atrás. A barra sempre está subindo. Sempre vai subir. Sempre vai estar subindo. E a gente tem que ter humildade total de saber que, cara, a gente não sabe de tudo. Sim. Muito gostoso olhar para trás e ver o quanto se desenvolveu ao longo do período, né? Tem uma frase que diz que nenhuma empresa cresce mais do que a capacidade de crescimento do seu fundador. Legal. Então, tipo, se você não tá disposto, não tem essa humildade intelectual de ver, pô, eu não sei de tudo, eu preciso buscar conhecimento mais e mais e mais, como exemplo, né, de cultura, porque as pessoas se espelham na gente, né? Cara, nós sermos os primeiros... A gente começou nesse negócio de alta performance, a gente começou com uma frase que daí a gente pegou, a gente não inventou nada de roda pronta, galera, a gente só catou lá, tudo que tá feito e já era. A gente pegou da Clinic Corp, dos outros, pegamos lá do grupo Wiser, pegamos da Conquer, daí a gente pegou o lema You versus You, que é aquilo que o Luiz colocou, cara... É você contra você, né? É tu contra tu mesmo, cara, não tem coisas que você não pode controlar, é como é, deal with that e manda bala. E aí, nós fomos dar o exemplo, tipo assim, pô, a gente tava trabalhando um horror, ainda trabalhamos um horror de tempo, assim, papo de ter hora de entrar e não ter hora direito de sair, mas a gente falou, cara, vamos ter que encaixar a academia, porque se eu não cuidar disso, por exemplo, bom, a Formadores não tem a ver com o casamento do meu colaborador. Agora, se meu colaborador brigou com a esposa ontem à noite, ele vai chegar e ele vai impactar na Formadores. Então, no processo de one-on-one, cara, a gente tem que tratar, tipo assim, pô, como é que tá o emocional desse cara? Como é que tá a saúde física desse cara? Tudo isso vai impactar dele pra dentro da empresa. E o legal é que, dessa forma, esse objetivo, pelo menos da Formadores, né, de promoção de liberdade, cara, a gente percebe que muitas vezes a galera de dentro de casa, de nossos colaboradores, chegam pra gente e colocam assim, pô, cara, muito obrigado, eu achava que eu podia menos do que eu posso, entendeu? Pô, eu descobri que eu sou bom, sei lá, eu fui criado numa família assim, assim, assado, e pô, eu não acreditava que eu podia fazer as coisas que eu faço, vocês me lembraram do valor que eu tenho, entendeu? Mas essa é a função do líder, cara. A função do líder é olhar ali, cara, tem um diamante bruto aqui, como que eu faço pra realmente esse cara despertar, pra essa pessoa se desenvolver? E o líder tem que ter essa visão. E tem uma coisa muito dura no empreendedorismo, e é um alinhamento muito forte em ter com o seu time, é que nem sempre as pessoas se desenvolvem na velocidade que a empresa se desenvolve. As empresas como vocês, como a Clinic Corp, ela cresce muito mais rápido do que qualquer capacidade nossa de acompanhar esse desenvolvimento. Então é muito natural que existe esse alinhamento com o seu time, demonstrando, galera, nós chegamos até aqui, mas talvez para o próximo estágio da companhia precisamos de mais pessoas que já fizeram isso. Então será necessário achar pessoas novas. Dessa pessoa, poxa vida, mas eu comecei com vocês e agora de repente eu não vou ter esse cargo de gerência ou se tornar um diretor da empresa. Não é que você não vai ter, é que chegando uma pessoa nova que já passou por isso, é natural que as pessoas vêm, ficam um ciclo de 2, 3 anos, você vai aprender muito com essa pessoa. Claro. E de repente você vai ser um trampolim para tua própria carreira, cara. Exatamente. E aquela questão da gente, às vezes como fundador, a gente não é melhor em tudo que a gente faz. Não, o fundador tem visão, ele tem a vontade. Não é um cara executivo que foi formado para aquilo. A gente tem que saber que realmente contratar pessoas experientes é fundamental. E o que a gente tenta trabalhar muito na Clinic Corp é sempre o equilíbrio de potencial e experiência. Sempre potencial e experiência. Então, potencial é aquilo que o cara estava falando. São os diamantes ali que a gente tem que lapidar. E aí eu acho que é muito legal, e de novo, acho que a gente foi muito abençoado de conseguir identificar muita gente com muito potencial. Não tem que dizer a Clinic Corp pessoal que é hoje, porque tinha um monte de diamante lá. Tudo 17 anos. Tudo que foi lapidando. Tudo primeiro e segundo emprego. Eu acho legal, mais legal. Muita sorte, cara. Julie, Camila, com certeza. Tu fazem parte de Natasha também, com certeza. E eu acho que assim, a forma como foram lapidados, eu acho que é bacana também. Porque eles não foram lapidados com alguém lá lixando. Eles foram um batendo no outro, cara. É isso aqui, cara. Foram forjados. Forjados, exatamente. Foi no calor e na marretada. Mas isso, cara, é legal, né? E que no final do dia, o fundador ali, ele tem que manter, cara, a parte cultural.
Por Exato. extrema, Quando cara, chega importante. pessoas experientes, tudo, é fácil você perder a cultura. Então, Sim. Perfeito. o olhar do fundador é, cara, qual que é a cultura? Uhum. O que está entregando valor para o cliente? Qual que é a grande visão que essa companhia tem? Uhum, Qual que é a uhum. nossa missão? Uhum. Porque você manter isso no trilho, isso é fundamental. Uhum. Para trazer executivos, diretores, gerentes que vão tocar o dia a dia, tem muito fundador que aí se acha indispensável. Uhum. Mas às vezes ele tá bloqueando aquele crescimento porque faz muita coisa. Uhum. Cara, chegou, tem caixa, aqui tem caixa. Na hora de trazer uma pessoa para tocar esse processo. E a nossa né? briga que a gente tem sempre na Clinicorp, eu acho que assim, todo fundador deve ter essa mesma visão, a gente tenta se tornar dispensável todos os dias. Sim. E o que é o se tornar dispensável? Não é, Não é ser um inútil, largar né? Sim. ou deixar de fazer alguma coisa, mas é realmente conseguir trazer uma pessoa ou identificar o potencial, e essa combinação normalmente dá certo os dois, né? Ou seja, potencial e experiência, para conseguir fazer muito melhor do que a gente faz. É só dessa maneira que a gente se torna dispensável. Uhum. E assim, a gente acredita muito na visão de empresa da Clinicorp, e eu acho que sim, toda empresa deve buscar isso daí, que é que a empresa perpetue. Então, não é o Caio e o Luiz Perfeito. questão, é a Clinicorp. É. E isso é super importante porque, a gente já está falando um pouquinho antes, né? Quais são os dois nossos maiores ativos? Não é o nosso produto. Nossos maiores ativos são nossos clientes em primeiro lugar, porque uma empresa sem clientes ela não é uma empresa de verdade, certo? E em segundo lugar, os nossos colaboradores. Esses são os dois nossos maiores ativos. Então, eu acho que a empresa perpetuar, ela é importante para eles. Então, por isso, eu acho que tem que ser... O CPF, naturalmente, ele vai passar. Né? Isso. São centenas de pessoas que estão passando ao longo desses anos de Clinicorp, né? Mas o PJ, né, ele tem que continuar, até porque nós temos uma grande responsabilidade dos nossos clientes, né? Claro. E daí aí é a busca nossa, né? Construir uma empresa sólida, com os principais pilares ali, né, muito bem alicerçados, para que a gente consiga continuar crescendo na velocidade que a gente cresce, né? Mas de uma forma que realmente a gente consiga sempre manter, né, o nosso DNA entregando valor na ponta. É isso. E a cultura faz isso, né? Ela faz com que cultura, ela mexe o exatamente. ponteiro, ao passo que ela também ela mantém a qualidade. Né? A cultura faz isso. Ela é uma conexão invisível. A cultura, Exato, né? Ela é uma exato, conexão exato. invisível Por que faz isso, isso continuar O acontecendo. desejo do próximo CEO da Clinicorp ser uma pessoa que venha de dentro é grande, porque naturalmente é a pessoa que tem a cultura enraizada. Perfeito. Vai ser um guardião da cultura para a Possivelmente próxima sim. geração de O papel do galera que vai CEO passar lá. é ser o guardião da cultura Aham. e ele conseguir transferir, né, essa responsabilidade também para os líderes. O líder é o guardião da cultura. Só que só é guardião fazendo o que você falou. Com um exemplo. Então, Sendo Não exemplo. tem como. Né? Sim. Sendo exemplo. Dizem Exemplo que- é a única forma de liderar, né? Não é uma opção. Exatamente. Bom, eu acho que o papo tá maravilhoso. Ah, não Ficaria é. aqui mais umas 3 horas. Mas eu sei que o Luiz tem reunião também, e a gente tem a agenda corrida. Então, eu agradeço, eu imagino que você que está assistindo aí também deva estar muito grato por esse papo maravilhoso com a expertise desses dois caras que são referência. Luiz, muito obrigado por abrir a tua agenda. Caio, muito obrigado por abrir a tua agenda. A gente sabe que a agenda de founders, um CTO, um CEO, não é fácil de trazer os dois numa mesa para conversar, mas obrigado pelo espaço que vocês dedicaram para estar aqui, levando conhecimento, impactando uma geração que tá assistindo isso aí, que talvez tem seus sonhos de empreender, tem seus sonhos de investir. Pô, e aqui teve exemplos de mindset, teve exemplos de superação, de como o cara ser resiliente, de como o cara fazer gestão, enfim. Foi uma aula para mim, uma aula pro Rodrigo também. A gente sempre, depois desses papos, a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ter os papos em off com essa galera aí. A gente sempre sai transformado e com ideias novas daqui. Bom, antes de tu encerrar, deixa eu agradecer vocês dois pessoalmente, porque pelo que vocês fazem por nós, cara. Pelo que vocês fizeram e continuam fazendo, porque a Formadora está onde está. E a gente é pequeno ainda, mas nós estamos onde estamos, com a visão que nós temos e na velocidade que nós chegamos por conta de vocês dois. Tá? Nos aproximar de vocês fez completa diferença. Foi um game change. Então, obrigado. De verdade. Eu tenho que agradecer o convite, tá? João, Rodrigo. E isso que você trouxe, agradeço, tá? As palavras. E você pode ter certeza que nós estamos aí do outro lado, torcendo muito por vocês e muito feliz, acompanhando pelas redes sociais, pelos comentários da família, tudo.
E vocês estão trilhando um caminho muito lindo. Parabéns, tá? Tamo junto. Quanto mais gente vai empreendendo, fazendo, entregando o resultado que vocês fazendo, é melhor. Continuem batendo Tamo aqui, junto. ensinem muito. É isso aí. Fazendo Chutando o sino com Boa, chutando, cara. Tem elevador ali, tem elevador, né? Tem, uns caras daqui a pouco com, sei lá, com botinha subindo, cara. Vamos lá, cara. Maravilha, gente. Muito obrigado para você também que participou aqui, assistiu esse podcast. Foi feito com muito carinho. Eu realmente quis trazer o máximo de pergunta possível para extrair o máximo de conhecimento possível desses dois crânios aqui na mesa. Se você ainda não faz parte aqui como inscrito do canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, deixa um comentário aí, talvez de um próximo empreendedor grande ou investidor grande que você quer que a gente traga aqui à mesa. E a gente vai atrás, enche o saco, vai lá no Instagram pra gente trazer aqui e fazer um montão de pergunta também. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Até. Até. Valeu, Valeu, tchau. gente. Tchau.